Invista no fundo de ações do Market Makers e ganhe até R$5.000 em benefícios que só a comunidade Market Makers pode te dar. Clique no link da descrição e saiba mais. No último 1 ano e meio virou um clichê dizer que a bolsa está barata, né? Mas ter virado um clichê não quer dizer que não seja uma verdade, né? Então, sem dúvida, a gente está vivendo uma janela de valuations muito baratos. A gente acha que 80% do resultado de ganhar dinheiro investindo em ações é acertar na direção do lucro. E 20% vem de você acertar o valuation. E quando eu falo acertar o lucro, é importante a direção, né? Porque ninguém vai acertar na mosca. A gente tem certeza que a gente vai errar. Quer dizer, se o lucro vai subir ou vai cair. E mais ou menos, né, em que banda que isso vai caminhar, né? É difícil lembrar um business que tenha saído melhor do Covid do que foi os shoppings. Então, a robustez do negócio é um negócio bastante impressionante, particularmente desses shoppings que são mais premiums, né? Os AAAs que tem esses shoppings que eu brinco que eu acho que eles são meio antifrágeis, né? Eles se beneficiam do caos, né? Porque se o setor tá todo quebrando, ele consegue ir lá capturar os vencedores e botar na Faria Lima, botar no JK. É um negócio que hoje tem perto de 7% de market share do mercado de semente de soja. Quando fez o IPO tinha 5%. Ele é o maior do mercado brasileiro. É um mercado que a gente acha que vai passar por uma consolidação enorme. A Boa Safra tem acesso a capital, tem management qualificado, tem posicionamento competitivo para ser provavelmente a consolidadora desse setor. Olá, investidor, sejam todos muito bem-vindos ao 51º episódio do Market Makers, o podcast, o canal de conteúdo sobre ações, sobre investimentos e economia que mais cresce no Brasil, segundo nós mesmos, né? Bom, como eu falei, esse é o 51º episódio, a gente vai fazer hoje, depois de alguns, né, programas falando sobre macroeconomia, sobre guerra, sobre governo, sobre política, sobre todos esses assuntos que não são ações. Hoje a gente vai fazer um episódio back to basics, vamos voltar ali para o que está no nosso DNA, para o que está na nossa certidão de nascimento, que é falar sobre ações. Então, bom, como você já deve ter percebido aqui, o Thiago Salomão não está aqui nessa mesa mais uma vez, porque ele está lá, continua curtindo a lua de mel dele com a digníssima Fernanda. E quem está aqui no lugar do Salomão para me ajudar com perguntas é o Matheus Soares, nosso analista responsável pela carteira Market Makers. Matheus, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. Fala, Renatão. Prazer estar aqui com Duas Feras. A gente já vai falar quem são, né? Uhum. Mas prazer estar aqui. O pessoal do já seu viu lado. ali no título e já viu no... Já viu. Então nem precisa fazer muito suspense. Bom, mas quem está aqui comigo hoje e com o Matheus Soares para falar de ações é a Beatriz Fortunato da Estúdio. Bom, ela é gestora do Estúdio 30, né? Um fundo de ações. Tem 25 anos de mercado financeiro, já passou por Opportunity, RX, antes de fundar a Estúdio há mais ou menos 10 anos, onde ela é CIO hoje em dia. E completando a mesa, Gustavo Heilberg, CEO da Rix Capital, que é um fundo que também começou ali há 17 anos, né, como clube de investimentos, e há 10 é um fundo aberto. E tem mais ou menos a mesma idade os dois fundos, né. Então, para começar, para vocês já guardarem o tostão da voz de cada um dos convidados, como diria o Zé Bonitinho, Bia, um prazer receber você aqui. Se apresente, por favor, quem é a Bia, não na Faria Lima, mas no Leblon. Prazer, gente. Matheus, Renato, obrigado pelo convite. Bem, eu sou a Bia, né? Beatriz, conhecida como Bia, todo mundo me chama de Bia. Fiz engenharia de produção no Rio de Janeiro, comecei logo perto do meio da faculdade a estagiar no mercado financeiro, no Opportunity, no Rio, já na parte de análise de empresas. E logo de cara já me apaixonei aí por o que é o trabalho, né? Essa necessidade da gente estar aprendendo o tempo todo, senão acaba sendo atropelado, assim. Esse mercado de public equity, que é um conjunto de nuances que junta técnica com psicologia. E aí fiquei 6 anos no Opportunity. Depois, todos os próximos passos que eu acabei dando foi para me aproximar um pouco mais da gestão, né? Eu tinha esse desejo de me tornar uma investidora um pouco mais completa. Aí fui para a Arx, né? Aí eu já participei um pouco mais do comitê de gestão e depois fundei a Estúdio. Você falou 10 anos, mas são 13 anos. 13 anos. E aí hoje eu sou gestora do fundo, do Long Only, é CIO. A gente tem uma outra estratégia de Long Bias, que é o Guilherme Mota, que já esteve aqui, que toca. E aí a gente faz o processo, eu sou a gestora, mas a gente toca o fundo junto com a equipe e continua aí nesse grande desafio que é montar o quebra-cabeça que é o mercado e essa profissão de investimento, né? Eu não só falei 10 anos, como eu falei ARX, não falei ARX, né? Bom, mas enfim. tem gente que chama de ARX, de RX, todo mundo entendeu, né? Imagino que o jeito que você falou seja mais correto, então. E quem tá aqui também é o Gustavo Heilberg. Gustavo, tudo bem? Prazer recebê-lo. Quem é você na Faria Lima?
Obrigado pelo convite, gente. Primeiro, também sou formado em engenharia de produção. Comecei minha carreira num lugar completamente diferente do que a maior parte das pessoas do mercado financeiro, num negócio no setor de vestuário, com operações industriais e de varejo, chamado Grupo Scalina, né, mais conhecido pelas marcas Trifil e Scala, que são marcas de meias e lingerie. E também desde sempre envolvido com investimentos, né, como um hobby inicialmente. Em 2010, a gente fecha um capítulo desse negócio na economia real, vendendo o controle da companhia. E aí o Rodrigo, né, meu irmão e cofundador da RIC junto comigo, e eu fundamos o negócio. Como você comentou, a gente já estava tocando um clube de investimentos em ações desde 2005, então nesse momento, em 2012, quando a gente começa a RIC, a gente já estava há 7 anos fazendo isso com o nosso próprio capital. E a gente decidiu, então, nos dedicar integralmente para fazer aquilo e montar um negócio em torno daquilo, com uma motivação de alocar bem o nosso capital, e a gente achava que para fazer isso bem, a gente tinha que construir um sonho para o qual a gente conseguisse atrair gente muito boa, né? Então, desde sempre com a cabeça de trazer clientes, com uma cabeça muito alinhada com a nossa, e aplicar um pouco do que a gente aprendeu sendo empreendedor e também do que a gente aprendeu sendo investidor de forma conjunta para encontrar os melhores investimentos. Então, a gente brinca um pouco desse DNA de economia real, assim, e hoje a gente está perto de 1,5 bi na RIX, né? Temos basicamente uma estratégia long only com algumas diferentes produtos que replicam essa estratégia, e temos também uma divisão de investimentos em empresas privadas, né, que estão em estágio de pre-IPO, né, negócio que a gente acha que vão vir para a bolsa aí nos próximos anos. É isso. Tem até uma curiosidade aqui, Natão. Qual que é a diferença, né, de você tocar uma empresa do mundo real ali, né, você ser gestor de uma empresa do mundo real e ser gestor de ações, né? O que você tira de aprendizados e diferenças, né, desses dois mundos? Eu acho que, em essência, é tudo sobre gente, né? Então, acho que isso é o mais importante em qualquer negócio, né? Não importa quanto ativo você tenha, quanta coisa você tenha a construir, no final são pessoas. Acho que a principal diferença ela tem a ver com a velocidade com que as coisas acontecem, né? Então, num negócio você tem coisa acontecendo todo dia, mas você majoritariamente toma decisões de longo prazo e colhe os benefícios e mede o resultado também no longo prazo, né? No mercado, você deveria fazer isso, mas a verdade é que, né, a tela ali, né, a variação de preço todo dia te impõe uma pressão, os clientes te impõem uma pressão que, se você não souber lidar, acaba até te induzindo a tomar muita decisão errada, né? E no negócio isso também pode acontecer, né, com decisões no limite de vendas e preço diárias, mas só de não ter essa pressão externa, acho que fica mais fácil. Então a gente, enfim, tenta ficar um pouquinho blindado de alguma forma dessa pressão, impossível completamente, né? E acho que é isso. No final, ter gente muito boa, né, ajudando a gente a estudar muito as coisas e ir no detalhe e construir uma visão diferente. Falamos sobre isso, hein, Renatão? Hoje, na newsletter. Exatamente. Senhor Mercado. Hoje não. Hoje? Segunda-feira, porque as pessoas estão... Terça-feira, as pessoas estão ouvindo tem razão. E assistindo esse programa na quinta-feira. Falamos sobre a maluquice do Senhor Mercado, que está todo Exatamente. dia ali te vendendo ou comprando. Eu ia justamente citar isso. Eu nunca trabalhei no mercado privado, né? Sempre trabalhei com public equity, mas é muito curioso como as cotações, eu acho que muitas vezes leva as pessoas a tomarem as decisões erradas, né? Aí você citou o Senhor Mercado, que é uma expressão do Ben Graham, que pregava que a gente usasse o mercado como nosso servente, não como nosso mestre. Mas é muito mais fácil falar do que fazer. É muito né? difícil, né? Quando tudo sobe, você encontra motivações otimistas para estar comprado, e quando cai, você encontra motivos para estar vendido, né? Então Quanto mais sobe, mais barato fica. Isso é uma frase famosa, né? Aliás, o Matheus citou a nossa newsletter. Se você quiser receber nossa newsletter todo dia, conteúdo que a gente produz. Hoje foi o Matheus, tem dia que sou eu, tem dia que é o Josué, tem dia que é o Salomão, tem dia que são convidados. É só você entrar lá no mmakers.com.br, tá em todo lugar ali, você deixa o seu e-mail e recebe. Se você gosta do nosso conteúdo aqui, você vai gostar muito do nosso conteúdo em texto também. E já que você tá aqui no YouTube assistindo a gente também, curte nosso canal, aperta o sininho, faz todo aquele rolê ali que você ensina o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é bom e que ele precisa chegar para mais gente. Também pode, se você estiver no Spotify ouvindo a gente ou em qualquer outra plataforma também, segue a gente que fortalece o movimento aí. E último recado, segue a gente no Instagram, estamos lá no @mmakers.oficial, tem muito mais conteúdo lá nosso também. Vamos pra pauta então, pessoal. Como eu falei, a gente queria fazer um episódio hoje bem raiz, falar bastante tese.
Mas primeiro eu queria pegar a visão de cenário de vocês, como é que tá, como é que vocês estão vendo o momento da Bolsa, né? Nos últimos meses aí, desde do low do ano, a Bolsa foi de 97 mil pontos, agora está 115, 118, né? Queria que vocês explicassem como é que vocês estão vendo o momento da Bolsa hoje. Bia, se puder começar? Começar. Eu acho que no último 1 ano e meio virou um clichê dizer que a Bolsa está barata, né? Mas ter virado um clichê não quer dizer que não seja uma verdade, né? Então, sem dúvida, a gente está vivendo uma janela de valuations muito baratos. E eu tenho afirmado aí nos últimos meses que, na minha experiência, que são 23 anos, não 25, como você falou, já me botou 2 anos mais velho. Né? Não, o seu LinkedIn tá errado então, porque eu fui lá. Eu acho que você tem que 23, colocar. pode ser. Tá. 23 anos. Você não tá contando algum estágio aí? Que tá... Não, pior que é 23 anos com estágio, mas enfim, depois a gente vê isso. Nessa minha experiência de mercado de 23 anos, eu posso falar assim, com razoável confiança que foi o período que eu vi o valuations mais baratos que eu já vi na Bolsa Brasileira. Porque as outras janelas de valuations baratos que eu vi não eram tão claros como era agora, que é a janela lá antes do Lula, né? Ali as empresas estavam muito endividadas, porque as empresas que tinham receita em reais tomavam dívida em dólar na época, então tinha tido uma desvalorização. Então houve um descasamento grande entre dívida e receita de várias empresas que eram listadas, e tinha muito pouca empresa listada na época, né? Era basicamente, em 2002 isso, né? 2003, era basicamente commodity, o setor elétrico, algumas coisas de telecomunicação. E a outra janela de valuation bom que a gente viu foi em 2016, antes do impeachment. Não era muito claro ali que você tinha exit risk premium, né? Assim, era bastante claro que você tinha uma taxa de juro muito alta, né? Eu acho que a NTNB bateu alguma coisa perto de 7,5% na época, mas não era claro que as ações rendiam acima dessa taxa de juros de uma maneira relevante. E hoje a gente tem uma janela que os múltiplos são muito baixos e que você tem claramente, acima do juro que já é muito alto, um equity risk premium relevante, né? Então, eu acho que isso é um primeiro statement relevante. A gente está numa janela, óbvio que não já esteve mais barato, mas a gente está numa janela de valuations bons. Mas como a gente sabe que valuation não se transforma em retorno imediatamente, a gente fica sempre tentando pensar o que vai fazer o valuation se transformar em retorno, né? E aí, assim, eu acho que eu diria 2 coisas. Que eu acho que tem sido mais falado, né? Eu acho que o que gerou esse bear market que a gente está vivendo, que foi o aperto monetário que a gente viu em todas as economias sincronizadas do mundo, e particularmente muito relevante no Brasil, foi o grande motivador desse processo de de-rating das ações e queda das ações, e ele foi gerado pela inflação. Então, eu acho que está um pouco mais claro para todo mundo, e para mim, logicamente, também, que o que gerou esse bear market foi a inflação, e o que vai acabar com o bear market vai ser a queda da inflação, né? Então, a gente já vem, nos últimos meses, vendo sinais assim, generalizados de inflação para baixo, principalmente dos bens, né? E eu acho que, aparentemente, isso é até um refluxo do Covid, isso deve continuar acontecendo. Então, eu acho que o bear market começou por causa da inflação alta, e eu acho que, de certa forma, vai acabar por causa da inflação arrefecendo. E aí tem um outro aspecto que eu acho que é relevante, que eu estou imaginando que possa ser relevante para o próximo ciclo das empresas. Assim, o Covid, na minha visão, foi um grande acentuador do cenário do último ciclo que a gente viu. Na política monetária, bastante claro, a forma como ele acentuou, né, fez com que a Selic fosse lá para 2%, e agora teve que reverter esse processo todo de uma maneira muito, muito custosa, né? A gente tem visto isso com os resgates nos fundos, né? Assim, as vendas massivas das ações. Então, nessa parte monetária é bastante fácil entender como que a Selic acentuou o ciclo monetário. Mas eu acho que, de certa forma, também ele acentuou o ciclo de queda das ações na Bolsa. A gente viu, ao longo de 2022, principalmente, um número de miss em várias empresas importantes do Brasil, em grandes empresas consolidadas, com negócios que são reconhecidos como vencedores e de qualidade, tendo um nível de miss que eu não me lembro de ter visto. Miss que você chama miss de resultado. A famosa quebra de expectativas. Resultados muito piores do que o esperado, em ordens de grandeza que eu não me lembro de ter visto na minha carreira. E eu acho que uma parte relevante desse processo foi por causa do Covid, porque o Covid ele migrou muito rápido de um cenário em 2021 que era Selic a 2, que a ordem é crescer, disruptar, home office, novo normal, all-in no digital, para um cenário em 22 que é o novo normal, que não é muito diferente do velho normal, no final das contas, e que a Selic está muito mais alta, restrição de liquidez e inflação alta.
E eu acho que, e até todas as mudanças de padrão de consumo mesmo que o Covid trouxe ao longo ali de 20 e 21, eu acho que acabou fazendo com que várias empresas tomassem decisões empresariais erradas. Então, eu acho que foi um mau ciclo empresarial no Brasil, de uma maneira geral, para várias das grandes empresas brasileiras. Não só um ciclo ruim do ponto de vista monetário, mas um mau ciclo empresarial. Então, assim, só para citar aí alguns exemplos, eu acho que o mais emblemático para mim de todos é o e-commerce, né? A plataforma de e-commerce. As plataformas de e-commerce, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, eram vistas como os maiores vencedores do processo de Covid, né? Todas quebraram, né? Só sobrou o Mercado Livre, a Americanas está oficialmente em RJ e a Magazine Luiza e a Via Varejo não estão oficialmente quebradas, mas têm resultados operacionais que não pagam juros, o que faz ser tecnicamente quebrada. Tá quase. Tá tecnicamente quebrada, digamos assim. Então, então, uma coisa que era consensual que ia ser a melhor vento a favor para o setor, quebrou o setor, né? Esse a gente acabou não sofrendo com esse processo, mas algumas outras empresas que a gente tinha investimento, na nossa visão, também passaram por essas decisões equivocadas e acabaram acentuando esse processo de queda. Eu posso dar um exemplo aqui da Renner, que é um investimento que a gente deixou de ter e voltou a ter mais recentemente. A Renner decidiu, ao longo da pandemia, acelerar muito a emissão de cartão de crédito para pessoa física em mar aberto. O resultado disso foi o pior resultado do business financeiro da Renner na história. A Renner decidiu, depois que veio a Omicron e o consumo veio naquele efeito champanhe muito forte, em priorizar o mix dela. E aí, aquilo era um efeito champanhe, acabou. Um efeito champanhe que é uma efervescência rápida e depois baixa. Murchou. Tá. E aí, ela perdeu o market share. O resultado dessas medidas foram que a Renner tem 15 anos de companhia aberta. Ela nunca perdeu o market share em ano nenhum, desde que ela abriu o capital. Quarto TRI de 22 e o primeiro TRI de 23, é o primeiro dois TRIs seguidos que a Renner vai perder market share. E, na minha visão, muito por decisões equivocadas que eles fizeram internamente. E aí, se a gente tem alguns outros exemplos. A Apivida teve um diagnóstico que a frequência tinha aumentado de forma temporária e não foi temporária, acabou fazendo em 2022 a pior margem da história da companhia. O setor inteiro, né? O setor inteiro, e particularmente Apivida. A Natura também, eu acho que teve um erro diagnóstico e de gestão, algumas medidas de gestão que não foram certas. Alpargatas, a mesma coisa. Então, grandes ícones do mercado brasileiro, eu acho que tiveram ciclos de decisões corporativas mesmo ruins. E o que eu comecei a notar, eu acho que principalmente no final de 2022, que as empresas voltaram muito para um discurso back to basics, né? Olha, vamos olhar para dentro, tentar voltar a recuperar. Então, esse ciclo do Covid foi um ciclo destruidor de ROIC de uma maneira relevante. As empresas tiveram retorno sobre capital abaixo do que elas faziam historicamente. Essas empresas mais estabelecidas e com negócios mais sólidos, né? E aí você começou a ter esse shift no final de 22, que é vamos olhar para dentro, back to basics, tentar melhorar a margem e vamos voltar a fazer o que a gente fazia lá em 2019 até 2019, que dava razoavelmente certo. E aí a gente já começou a ver esses resultados até nos resultados do primeiro TRI agora, de 23. Assim, algumas empresas já dando um sinal que voltaram a ter, a XP, eu acho que é um exemplo bom também, voltaram a ter um pouco mais de rédea da operação e voltaram a fazer um pouco mais do mesmo e tentar focar em fazer mais o básico melhor do que essas ideias mirabolantes que surgiram aí durante o Covid. Ou seja, parte desses maus resultados desse bear market na Bolsa tem a ver com decisões empresariais distorcidas pela pandemia. A questão se é distorcida pela pandemia é mais uma opinião minha ou não. Mas eu posso te dar um exemplo, assim, bastante numérico e quantitativo disso. Se você pegar uma empresa que tomou as decisões certas durante o ciclo e também está exposta a juros e ao mercado doméstico, é a Localiza. A Localiza caiu, sei lá, 20%. Então, isso seria, acho que uma performance normal para um bear market de aperto monetário. Uhum. Agora, essas outras empresas que eu dei exemplo para vocês caíram 50%, 70%, 90%. Então, teve um agravador em cima do ciclo monetário que eu acho que foram erros específicos que as companhias cometeram e que eu acredito que talvez a gente esteja num momento de uma virada de talvez ter um ciclo monetário para frente um pouco melhor, um ciclo empresarial, na verdade, para frente um pouco melhor. Então, assim, só mais quantificando também um pouco mais, assim, nos últimos 15 meses, eu estava olhando esses números essa semana, nos últimos 15 meses a gente revisou o número de lucro da Renner para 24 em 30%. A gente revisou o lucro da Apivida para 24 para baixo. Estou dizendo ainda desse ciclo de 22. Da Apivida em 60% para baixo
e da XP em 20%. São todos os papéis que a gente teve, deixou de ter e agora voltou a ter. Eu acho que talvez o próximo ciclo seja da gente talvez recuperar um pouco dessa revisão toda de earnings que a gente veio para baixo. Isso vem em cima da coisa mais macro, que é o que a gente estava falando antes, né? Acho que isso é uma coisa que eu ia falar também, porque além disso que você disse, né, acho que as expectativas também se mostraram talvez muito otimistas, né? Se a gente pegar ali em 2021 o múltiplo da bolsa, né, excluindo commodities, bancos e pegar só os cíclicos, tem lá um múltiplo de 28 vezes, que é um negócio hoje se mostra muito alto, né? A média estava ali nas 15 vezes, acho que agora tá, com essa andada deu 14, 15 vezes, agora parece mais fair, né? Mas no passado o mercado estava negociando a 28 vezes o lucro dessas empresas, talvez por culpa desse otimismo que os investidores tinham de que as empresas iam se transformar, iam crescer e tudo mais, né? Mas eu não estou falando nem do múltiplo, né, Matheus? Eu estou falando do lucro em si. O múltiplo, muito do rating do múltiplo é por causa do das cujo... expectativas que vão... Não, e do cuja oportunidade do juro também. Mas é em cima desse múltiplo, em cima dessa projeção de múltiplo, tem um lucro lá que foi muito revisado para baixo. Sim. E eu acho que em algumas realmente as expectativas estavam alucinadas, mas em outras empresas, por exemplo, a Renner não tinha expectativas tão alucinadas. E ainda assim, houve 30% de revisão para baixo. Sim. Gustavo, você, como é que anda Acho a que visão para a Bolsa? a Bia cobriu bem, assim, acho que e a gente tem uma visão relativamente parecida. Acho que talvez separando em dois aspectos, né? O aspecto do fundamento e depois falar um pouco do técnico. Acho que no fundamento, o que importa ali é preço e lucro, né? E dentro de preço você tem a componente de custo de capital também, né? Acho que lucro, a nossa sensação é que ao longo do ano passado a gente veio tendo essa série de surpresas negativas, assim, né? Se você olhar, inclusive, os dados de versus sell side, né? De quanto que essas empresas decepcionaram, ele veio sendo maior do que a média tri a tri. No primeiro tri desse ano, a gente viu isso voltando um pouquinho já para a média histórica, né? Então, a nossa sensação é que esse ciclo, talvez, de piora, né, nos lucros, eu estou falando de forma geral, mas sempre tem diferenças muito grandes entre setores e entre empresas, né? Mas, de forma geral, a gente acha que a gente está num período de lucro normalizado e com as empresas em situação confortável, né? Então, elas nem estão muito alavancadas, nem estão ganhando mais dinheiro do que, vamos dizer, a média de ciclo, né? E aí é muito razoável acreditar que a gente tem um ciclo de bom crescimento de lucro para frente, né? Os juros vai cair, a gente pode discutir quando e quanto, mas vai cair, a inflação está caindo, né? Isso ajuda na despesa financeira, ajuda nas margens, o PIB está melhor do que se esperava, então, assim, de forma geral, nos parece que esse ciclo de revisão para baixo de lucros meio que acabou, né? Agora, enfim, aí tem que olhar setor a setor. Acho que tem um outro aspecto que sempre se aborda, que é essa questão do commodity versus o não commodity, né? 2022 foi um ano muito bom para commodity, pelas questões de pandemia e exacerbado pela guerra na Ucrânia. E isso, de fato, fez com que o retorno sobre capital das empresas de commodity, especificamente, fosse acima da média histórica, né? E a gente acha que talvez aí é o único dos lugares que talvez ainda tenha um pouquinho para normalizar, mas também já foi muito do que tinha para ir. E ainda que você considere que tem essa normalização, também o preço em geral nos faz acreditar que a opinião, né, dos agentes do mercado financeiro também é que o lucro das empresas de commodity vai cair um pouquinho mais, né? Então, também não parece ter nenhum grande erro aí. E acho que se você olha pro preço, né, pro múltiplo, pro equity risk premium, todas essas métricas também estão em pontos extremamente atrativos. E vale se você olhar para o PI consolidado da Bolsa, para o PI ex, né, Petro e Vale, se você olhar para o Small, se você olhar para o Icon, enfim, acho que é bastante diverso, que eu acho que, como a Bia falou, é diferente dos outros ciclos, porque nos outros ciclos nem sempre você conseguia comprar as empresas muito boas no estrutural, porque essas empresas sofriam menos. Então você tinha que, às vezes, baixar a régua para comprar coisa muito barata. Hoje a gente vê coisa muito barata e muito boa né, no estrutural. E aí eu acho que, juntando isso com o técnico, a gente tem um outro aspecto que como muito desse movimento foi drivado por resgates, e acho que o investidor está muito sensível, acho que de alguma forma isso também se transfere para os gestores que estão fugindo de qualquer risco de
uma cota negativa no mês e tal, assim, que nem o diabo foge da cruz, né? Então, se tem um risco de ter um miss no resultado, né? Ou se tem um miss no resultado, todo mundo quer ser o primeiro a vender, né? E quando volta também, todo mundo quer ser o primeiro a comprar porque não quer ficar fora do rally. Então, tem um pouco de correr atrás do rabo aqui, que faz com que o swing de preço nas coisas, assim, seja meio inacreditável. Você pega o que aconteceu com a Hapvida, ela estava precificada como uma empresa, né, tecnicamente quebrada em 2 meses atrás. O preço dobrou desde então. Enfim, eu acho que os fundamentos da companhia eram bons, continuam sendo bons, tem um curto prazo desafiador, não mudou nada no curto prazo desafiador, mudou puramente as expectativas das pessoas e o aumento de capital que foi concluído, né? Mas que também foi mais uma sinalização na nossa visão para o mercado do que, né, qualquer outra coisa. Então, eu acho que esse técnico, ele contribui um pouco para esse swing absurdo e cria muita oportunidade interessante. E quando você olha para o técnico em geral, assim, os níveis de short eles estão muito altos, a exposição para a bolsa é a menor desde 2002. Se você pegar o AUM de fundos de ações sobre a indústria, ele é comparável com 2002, né, perto de 8,5%, 9%. Então, o mercado está muito leve. As pessoas estão fugindo de qualquer tipo de investimento de risco. E aí, enfim, qualquer pequena inversão de sentimento, acho que tem o potencial de mexer nos preços de forma muito relevante. Acho que a gente viu isso nos últimos 45 dias aí. E essa mudança, essa expectativa sobre os juros, né? Na semana, esses dias, foi na semana passada o Copom? Saiu a ata do Copom ontem, né? Que já estão falando em redução de juros. Isso pode ser essa mudança de humor? Eu acho, sinceramente, que... Ou isso já está no preço há muito tempo? Assim, deveria estar, né? Mas quando você olha para o preço, é a melhor opinião que existe. Assim, quando a gente olha para o preço da bolsa, não parece estar. Mas por algum motivo, nos juros, né, já está. Se você olhar a curva futura, ela já diz que vai ter um corte, né? Então, o natural era que isso tivesse refletido no preço também da bolsa. Mas na prática, a nossa opinião é que não está. E aí eu acho que tem muito mais a ver com um pouco da questão de ânimo mesmo, né? Acho que a pessoa física não voltou, teve talvez um pouco de fluxo ainda de multimercado, né, começando a voltar a ter um pouquinho mais de bolsa no portfólio, ainda em níveis baixos. Eu acho que o corte com certeza vai ajudar, tá? Mas eu acho que talvez um pouco primeiro a subida de preço que faz com que as pessoas fiquem com medo de perder a subida de preço e comprem um pouco, e aí o sentimento vai virando, né, junto com os cortes com os cortes efetivos de juros, talvez isso mexa de verdade assim, no sentimento geral. E as próprias empresas começam a entregar melhores resultados também, né? Que todo esse ciclo negativo que a gente viveu de ter um lucro mais comprimido e revisão por conta da taxa de juros que acaba impactando muito no resultado financeiro, tudo começa a voltar, né? Então a empresa começa a ter resultados melhores, o mercado começa a revisar para cima um lucro que hoje é muito comprimido, né? Se você olhar para trás, Renner, né? 2 bi de lucro, hoje você fala que vai ter 1 bi, 1 bi 200, sei lá. Fala, como assim, né? Então existe um espaço relevante para ter essa revisão, né? E se você não quiser tentar adivinhar exatamente o timing, assim, se você olhar o histórico, se você comprou bolsa no pico da Selic, todas as últimas vezes que isso aconteceu no Brasil, você ganhou muito dinheiro. E você pode escolher se você vai comprar um pouco depois ou um pouco antes, né? O risco de comprar depois é que às vezes, né, tem o primeiro momento lá de movimento de 20, 30, aí o cara acha que já foi, aí ele não compra, de repente o movimento foi e ele ficou fora, né? Mas a gente acha que é muito mais importante você fazer o seu ajuste, fazer um ajuste grande, né? Assim, então, o ciclo é bom ou o ciclo é ruim, né? Eu vou ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Na nossa visão, o ciclo é bom, né? E você tentar falar, eu vou comprar no mês que vai ter o primeiro corte, a gente acha que assim, é pouquíssimo relevante no resultado final, ou mesmo exatamente qual é o trimestre que, né, o earnings vai inverter. Se você pegar o caso de Hapvida, assim, talvez tenha um sinal no segundo trimestre de que o resultado é um pouco melhor, mas assim, eu não acho que é isso, né, que é mais relevante na tese. Acho que o relevante é esse cara estruturalmente tem as mesmas vantagens competitivas que ele tem lá atrás, é um ciclo que ele está passando aqui de sinistralidade alta, de competitividade no mercado e tal, ou tem um problema estrutural?
Então, enfim, acho que na nossa visão tentar acertar exatamente o timing, seja no individual, seja no geral de bolsa, é impossível e pouco relevante. Eu acho que tem um ponto que é relevante dessa virada de ciclo, que é a história da liquidez, né? Eu acho que a liquidez, apesar de você poder fazer o argumento que a curva já está precificando a Selic indo para 9, ou indo para 9 e pouco, você pode fazer o ponto de que taxa neutra ainda caberia cair ainda mais, mas o fato é que isso ainda não se desdobrou em liquidez para risco. E à medida que a gente foi drenando toda a liquidez de risco desde meio de 2021. Então são 2 anos que a gente... liquidez que das pessoas tirando dinheiro. Tirando dinheiro Isso. de risco. Uhum. Tirando de risco e botando só em renda fixa. E aí agora, provavelmente, esse ciclo vira e você vai começar a ter um movimento do capital saindo de renda fixa e indo para investimentos mais risco. Isso gera mais liquidez que vai fazer com que, inevitavelmente, como o Gustavo falou, o mercado está leve, vai reagir. E aí uma coisa curiosa, assim, a opinião... A gente está acostumado a saber que a opinião impacta o preço. Mas o contrário também é verdade. O preço foi a genialidade do Soros, né, que fez definiu isso com a teoria lá da reflexividade, mas o preço impacta a opinião. Então a gente vai ver curiosamente que as mesmas coisas são interpretadas de maneiras completamente diferentes dependendo do nível de preço. E o nível de preço pode mudar, gente, simplesmente por causa de liquidez. A gente estava vivendo um mercado disfuncional, o Gustavo citou isso, porque teoricamente o arbitrador do mercado, que é o long only com horizonte mais longo prazo, ele estava tendo resgates massivos. Não tinha arbitrador no mercado. Então o mercado ficou muitos meses nesses últimos 1 ano e meio disfuncional mesmo. Legal. Bom, gente, já concluímos então que a bolsa está barata, né? Acho que ninguém aqui discorda, né, Matheus? Você não discorda disso, né? Não. Tá. Mas eu queria saber primeiro, antes da gente mergulhar nas teses aí, como é que é o processo, primeiro a filosofia de ambos os fundos, né? E como é que é o processo para achar as ações baratas. Eu sei que o preço da ação não é a única coisa que importa, não adianta você comprar uma coisa barata que é ruim, né? Mas eu queria saber como é que vocês fazem ali para escolher as ações que estão num preço bom. Gustavo, se você quiser começar com essa. A gente basicamente tem um processo de pipeline, né? A gente tem reuniões periódicas para discutir o pipeline e para essas discussões a gente usa ferramentas quantitativas, né? Filtros onde a gente olha para diversas métricas, algumas ligadas a preço, outras ligadas a fundamento do negócio, etc. E também tem muito a ver com sola de sapato de falar com o mercado, né? Assim, e conversas às vezes levantam alguma oportunidade sobre uma transformação que está acontecendo em alguma empresa. Estando no mercado já há algum tempo e fazendo isso, acaba que a gente às vezes consegue reagir mais rápido porque a gente já conhece as histórias e sabe um pouco do que está mudando, né, para cá e para lá. E a gente tem uma característica de, talvez em diferentes tamanhos, mas ficar com as empresas por muito tempo. Então, se você olhar o nosso top 5 do fundo hoje, na média estão no fundo há 4 anos e meio. Né? A gente já teve posições menores, maiores, dependendo do preço, do momento, mas a gente tipicamente fica bastante tempo. Né? Então, a gente vai fazer 2, 3 investimentos por ano, talvez num ano que tenha muito movimento de preço, a gente pode acabar fazendo mais, porque a gente acaba desinvestindo de alguma coisa. E normalmente vão ser mais investimentos menores, mas no topo ali vai ser sempre essas coisas que a gente, né, conhece muito bem. E assim, acho que o número que eu vou falar ele tá errado, mas o conceito vale. A gente acha que 80% do resultado de ganhar dinheiro investindo em ações é acertar na direção do lucro. E 20% vem de você acertar o valuation. O valuation não é a ciência dos foguetes, assim. E quando eu falo acertar o lucro, é importante a direção, né? Porque ninguém vai acertar na mosca. A gente tem certeza que a gente vai errar. Quer dizer, se o lucro vai subir ou vai cair. E mais ou menos, né, em que banda que isso vai caminhar, né? Ele vai crescer 20 a 30, ou 15 com 20, ou essa banda é, por exemplo, menos 20 com mais 20, né? Então, qual que é a variabilidade, né, e a tendência desse negócio? Com que retorno sobre capital que ele vai conseguir fazer isso? Então, né, você olhar histórias aí que a gente está há muito tempo, como por exemplo a Eneva, era barata quando a gente comprou, precificava muito pouco, né, do crescimento futuro que ela tinha, com fechamento de ciclo, uma série de projetos. Mas a gente ganhou dinheiro muito mais porque ao longo do tempo ela fez esses projetos acontecerem, né? Ela fez fechamento de ciclo, depois fez Azulão, depois fez Jaguatirica, né, e dentre outras
aqui. Esses nomes que você falou são campos de exploração. São projetos que a companhia fez lá, que geraram muito valor no negócio, né? Então, a gente gasta normalmente entre 2 e 6 meses investigando inicialmente uma companhia, fazemos um investimento inicial e depois a gente vai estudando, aprendendo, vê o primeiro resultado, o segundo resultado, o terceiro resultado, né? Aprende sobre como que o management reage a diferentes situações que acontecem ao longo da vida de uma empresa, e com isso a gente vai ganhando conforto para uma posição grande. Então, pegando de novo o caso de Geneva, a gente começou a investir em 2016. Em 2017, quando teve o re-IPO, virou a nossa maior posição do fundo, e foi a maior posição de 2017 até 2020 ou 2021. Depois chegou a ser um pouco menor e hoje está lá entre as 3 maiores. Então, esse é um pouco do processo, assim, de encontrar, acompanhar, e aí depois que a gente encontra, tem o xadrez de colocar esse negócio no portfólio, né? Então, a gente busca encontrar teses que sejam descorrelacionadas entre si no risco, né? Então, de preferência que se a gente errar, a gente esteja errando em algum aspecto micro da tese e não num aspecto que contamina várias empresas ao mesmo tempo, né? Toda empresa tem fatores endógenos que dependem dela e fatores exógenos. Então, a gente olha muito isso, né, também no processo de escolher o que a gente vai priorizar, olhar ou não, para que no final a gente tenha ali um quebra-cabeça de coisas que são individualmente interessantes e que, quando colocadas num portfólio, a gente enxerga meio como uma holding de negócios que vão crescer o lucro ao longo do tempo, com uma boa taxa, com retorno sobre capital alto, eventualmente pagar dividendos, e aí, enfim, o preço tende a caminhar juntos e a cota, né, pode descolar disso por um tempo, mas eventualmente converge. Quando você diz micro, você quer dizer coisas da empresa, né? Que não são... São os projetos da companhia, os projetos de crescimento, os projetos de melhoria de eficiência, a dinâmica comercial, né, competitiva, enfim, são fatores de dentro do negócio, né? Tá. Bia, aí na Estúdio, como é que funciona essa cartilha para escolher as empresas? Eu gosto de, simplificadamente, dividir os investimentos em 3 tipos, né? Que é carrego, o compounder, né? O nome da carta de vocês, momentum e contrário, né? A gente tem majoritariamente o portfólio no que a gente classifica como carrego, empresas compounders, que são empresas... Aí, quais são as características dessas empresas? São empresas que têm retorno sobre capital alto, né, que é o maior indicador de vantagem competitiva, que tem potencial de crescer, ou seja, que pode fazer com que esse valor intrínseco cresça ao longo do tempo, sendo aplicado a taxas mais altas, e que tenha uma vantagem competitiva perene, né, que permita que essas 2 outras alavancas fiquem gerando valor ao longo do tempo. Então, a gente tem uma preferência enorme por essa lógica de que a gente quer negócios que componham valor com o tempo e gerem retornos ligeiramente acima do normal todo ano, que, composto com o tempo, gera um excesso de retorno gigante. Então, a maior parte do portfólio está alocado nesse tipo de investimento. Momento, eu digo, acho que muito raramente momento é aquela história que a ação está subindo porque está numa dinâmica operacional muito favorável, mas valuation não é tão importante, né? É bem mais raro ter esse tipo de perfil no fundo. E contrário, de vez em quando a gente tem alguns investimentos que estão excessivamente, que a gente acredita que as premissas estão excessivamente pessimistas, então a chance de perder é muito baixa e a gente acaba fazendo um investimento que é um investimento um pouco mais motivado por valuation do que eu diria que os outros. Então, a gente tem essa tendência por negócios bons a valuations razoáveis. Aí você fez a pergunta sobre como achar barata, né? Eu acho que uma coisa que eu falaria para as pessoas prestarem atenção é prestar atenção qual é a qualidade do negócio. Talvez muito mais do que qual é o múltiplo, porque a gente vai falar de barato, as pessoas vão pensar no múltiplo, né? Só que existe um múltiplo fair para cada tipo de negócio, né? Então, se você pensar num negócio que tem retorno sobre capital alto e cresce muito, esse múltiplo, ele potencialmente deveria ser muito mais alto. Então, eu acho que é menos foco no múltiplo e mais se os fundamentos do negócio representam que aquele negócio tem uma fortaleza e um diferencial e algo que proteja, que vai fazer com que ele consiga ter retornos extraordinários ao longo do tempo. E aí eu concordo também integralmente com o Gustavo, assim, no final, a gente quer negócios que tenham lucro crescente, né? A gente quer que tenha... Eventualmente, a gente acha que está pessimista demais e compra porque não vai ser tão ruim do que as pessoas esperam, mas a maior parte do portfólio é formado por empresas que a gente acredita que tem lucro crescente, né? Que
E aí a gente acha que o preço pode demorar, mas vai acabar encontrando com lucro em algum momento. Até uma curiosidade aqui, só que acho que vale comentar com isso. A gente outro dia fez um filtro lá para olhar as empresas com melhor desempenho dos últimos 15 anos. E algumas que foram citadas aqui, Renner, Localiza, Raia Drogasil, estão entre essas, com melhor desempenho de preço. E essas empresas, num período que o PIB do Brasil cresceu super pouco, né, perto, pouco menos de 2% ao ano, a Renner multiplicou o lucro por 15 vezes, a Localiza multiplicou o lucro por 30 vezes, a Raia Drogasil saiu de uma base de lucro super baixa e multiplicou por 100 vezes. Eram empresas que na época de 2005, faziam perto de 100 milhões de lucro. E hoje Localiza deve estar perto de 2 bi e pouco, o Renner 1 bi e pouco, a despeito do PIB ter crescido pouco, né? Então, assim, quando você encontra esses negócios que têm, né, um potencial de crescimento de market share ou uma dinâmica setorial interessante, que são bem tocados, têm acesso a capital, e muitas vezes essas empresas estão na bolsa, não são as privadas, é muito poderoso, né? Então, na Rix, acho que talvez o nosso principal objetivo é tentar encontrar as novas Renners, Localizas, que às vezes podem ser elas mesmas de novo, né? Às vezes você pode estar só no meio do caminho, né? Não no final dele. Mas é isso, a gente acha que aqui é onde você, né, não é o único jeito de ganhar dinheiro, tá? Assim, tem muita gente que ganha dinheiro comprando barganha e tal, mas a gente acredita mais nesse carrego de bons negócios que você consegue esquecer um pouco do que vai acontecer com a economia e carregá-los. Matheus, quero saber você também, cara. Você tem uma carteira que você toma conta. Aliás, se você quiser conhecer a carteira do Matheus, tem um link aqui abaixo para você se inscrever na comunidade Market Makers, que a carteira é exclusiva para membros. Matheus, quais são os seus pilares aí na hora de achar uma ação? Sim, a gente gosta de, assim, o melhor filtro que a gente tem é o filtro Market Makers mesmo, né? Acho que eu vi vários gestores que a gente conversa e tentar entender melhor as teses que eles têm na própria carteira. Mas, assim, a gente gosta de estudar empresas, a gente gosta de pescar no mar das small caps, né? Que a gente acredita que é onde a gente tem condições de ter alguma vantagem informacional, né? Então, assim, Apvida, Alpa, Natura, a gente acaba ficando um pouco mais afastado dessa, porque a gente acha que tem muita gente olhando, muita gente acompanhando, a nossa chance de a gente ter algum diferencial é menor, né? Então, a gente gosta de empresas que não são tão faladas, né? Quando a gente conversa, eu converso com bastante gente, e acho que esse é o meu primeiro filtro, né? Eu vou falar, você gosta de estar em empresa? Putz, eu não olho. Eu vou falar, putz, essa eu também não olho. São essas empresas que eu acabo gostando mais e que eu acabo dedicando mais tempo, né? E aí, a gente tem que entender muito bem o que cada uma faz, né? Exatamente, quais são os produtos, se os produtos são relevantes, quem são os clientes, né? Se a receita é dolarizada ou não. Obviamente, combinando tudo isso num portfólio, né? Como o Gustavo disse, né? A gente gosta de combinar fluxo de caixas de setores diferentes, que é uma forma de a gente também diversificar a nossa carteira. Então, comprar essas empresas, que a gente sabe muito bem o que são, que tem algum tipo de preconceito, mas não só isso, né? Mas que tenha também uma diferença grande para o preço que ela está negociando, para o preço que a gente acha que deveria negociar, né? Que é a margem de segurança. Então, quanto maior for a margem de segurança, né? O nosso conforto de encontrar uma empresa, maior vai ser a posição dela dentro da carteira. E a margem de segurança passa por entender endividamento da companhia, capacidade da empresa crescer lucro sem que isso esteja precificado, né? Retorno sobre capital próprio, sobre o capital investido, que a Bia e o Gustavo disseram aqui. É um pouco do que eles falaram, mas pescando principalmente essas empresas que não são tão faladas ainda, né? É mais ou menos isso. Que engraçado que eu fiz uma pergunta para vocês e ninguém falou muito de preço, né? Vocês falaram muito mais sobre qualidade das empresas, né? Sobre... enfim, eu sei que já teve até polêmica sobre isso no Twitter, de que preço não importa. Eu sei que não é isso exatamente, mas vocês deram uma ênfase muito maior no fluxo de caixa, na qualidade das empresas. É isso mesmo? O preço não é tanto isso que está mais ali no centro da questão? Eu acho que preço é extremamente importante. E mais importante, particularmente nos extremos, né? Quando ele é muito barato, ele passa a ser uma coisa central na tese de investimento, e quando ele é muito caro, ele passa a ser uma bola preta naquele investimento. Mas é porque a gente viveu esses extremos recentemente, mas existe uma área cinzenta ali no meio que eu diria que realmente ele é menos importante. Mas eu acho que, usando o exemplo que o Gustavo falou da Renner e da Localiza, qual seria um múltiplo caro para comprar a Localiza há 10 anos atrás? Se você pagasse 80 vezes lucro na Localiza há 10 anos atrás, você teria ganhando o mercado.
Nossa, a gente nunca chegou a pagar 80 vezes lucro. É só porque existem outros fatores que, principalmente com o passar do tempo, eles são mais relevantes que o múltiplo em si. E a outra coisa relevante negócios diferentes merecem múltiplos diferentes. Então, um negócio que tem ROI de 10 e cresce inflação, ele vai merecer um múltiplo de 8 e não vai ser barato. E um negócio como a Renner, que cresceu 15% ao ano e teve ROI de 25, merece um lucro de 20. E não vai ser caro. Então, eu acho que é muito importante botar em perspectiva aquele múltiplo. Não é o valor de face ali do múltiplo, tem todo um contexto. Isso, então o que está por trás daquele múltiplo, né? O que está por trás daquele negócio, na verdade, né? E olhar... Até porque empresas que têm ROIC elevado, né? Acho que só para nossa audiência aqui também entender, né? Você pega, vamos supor, né? Uma empresa lucra 200 mil, né? E pega um ROIC de 50%. Ela pega 100 mil desse negócio, reinveste a 50% e vai crescer no próximo ano 300 mil de lucro. Então, quanto maior for o ROIC, maior a chance dessa empresa crescer, né? Por isso que até faz sentido você pagar mais caro para uma empresa que tem ROIC alto, porque dado que esse ROIC é alto, ela vai crescer compounder, né? Como a Bia disse, por muito tempo, né? Eu acho que o ponto da Bia é perfeito no extremo, que é, obviamente, quando você paga mais caro, você corre mais risco, porque você depende do crescimento acontecer. Ex-post falar de Renner e de Localiza é fácil, porque a gente já sabe o que aconteceu, mas ex-ante você não sabe, quando você paga mais caro, você depende daquilo acontecer para ganhar dinheiro. Acho que o ponto também importante é que múltiplo é uma simplificação enorme de uma história toda que tem ali, né? Assim, então... Um atalho. Exato, é um atalho que às vezes te permite fazer um filtro para decidir se você vai olhar ou não, e etc., mas acho que ele diz ali um pedaço muito pequeno da história. Então, sim, preço conta, aumenta o risco dependendo de onde você paga, mas só preço e especialmente só múltiplo dizem muito pouco sobre o potencial retorno de um investimento. Até porque é fluxo de caixa, né, Natom? É fluxo de caixa trazido pelo presente, é isso que diz o quanto que uma empresa deve valer, né? Legal. Bom, passado pela visão aqui de cenário de todos os presentes na mesa, passado por essa teoria aí de como se escolher e encontrar ações, vamos ao que interessa aí, pessoal. Já explicaram a filosofia de investimento aí também, como é que funciona em cada um dos fundos. Eu queria entrar nas teses mesmo, né? Eu queria que a gente falasse sobre quais empresas estão deixando vocês felizes e animados para o futuro aí do mercado brasileiro. O Matheus citou small caps, que ele vê muitas oportunidades aí, e eu sei que o Gustavo concorda com ele, né, Gustavo? De que a gente tem aí muitas oportunidades aí no mundo das small caps. Eu queria que você citasse, eu sei que também você está animado com agro, né, tem bastante coisa de agro na sua carteira, mas eu queria que você citasse aí quais são as empresas que você tá mais comprado agora, tá gostando mais dentro das small caps, né? Só um preâmbulo aqui, né, assim, a gente... talvez não se impõe essa restrição de investir em small caps, Sim, mas a gente olha... Não é um fundo de small caps, né? Exato, mas a gente olha small cap e o que a gente acha que ciclicamente ali tem muitas oportunidades muito boas e às vezes você encontra compounders de muito longo prazo, como por exemplo a Renner era uma small cap há 15 anos atrás. Posso só fazer um adendo que assim, a gente tá aparecendo para cada vez mais gente no YouTube e as pessoas falam um pouco sobre a questão do inglês, né? O compounder é o lucro sobre lucro que vai compondo. E esse é o termo que se usa no mercado financeiro, a gente já falou 3 vezes, então é melhor a gente... A gente quer encontrar essas small e mid caps que no longo prazo possam virar uma companhia, né, uma large cap ou uma companhia com expressão no mercado, como a Eneva, que quando a gente investiu valia 3 bi, hoje vale lá, enfim, perto de 15. Dito isso, nos últimos 18 meses, esse movimento de resgate da indústria, ele fez com que os negócios com um pouco menos de liquidez sofressem desproporcionalmente em relação aos outros, né? Então, basicamente, você tinha um monte de fundos que tinham participações relevantes em companhias e isso era, às vezes, pouco relevante para o gestor, ou mesmo que não fosse pouco relevante, dados os resgates que ele tomou, ele foi obrigado a vender e o preço não importou, né? E, ao mesmo tempo, tinha pouco comprador marginal. Então, quando a gente olha lá o índice small e fatia ele por tamanho de empresa, a gente vê que existe uma correlação clara entre a liquidez diária e o tamanho da empresa e o que aconteceu com o preço. Então criou uma oportunidade enorme assim, nesse pocket de alguma forma, e a gente veio se aproveitando para aumentar a nossa posição em teses que a gente gosta muito, que tem
essas características que eu comentei antes de crescimento, de retorno, ou seja, negócios muito bons, e que por coincidência, né, foram assim mais talvez massacrados assim com esse processo do que outros. Então sim, se você olhar a nossa alocação hoje, né, por tamanho de empresa, ela está mais concentrado do que a média histórica em negócios pequenos e médios, tá? Eu estou fazendo corte aqui em 10 bi para baixo, né? Essa participação está bem acima da nossa média histórica e perto, inclusive, dos high históricos. Mas não é uma meta nossa, é mais uma consequência dessa busca aí por bons negócios. E aí, inclusive, acho que pegando anedotas, você olha Iguatemi, né, que a gente tem em conjunto aqui, você compara Iguatemi com Multiplan, e Multiplan é muito mais caro do que o Iguatemi. Eu ainda não consegui descobrir exatamente o motivo no fundamento, talvez a liquidez seja um desses motivos. E isso se repete em Sim, que é contra TOTVS, e vários outros lugares. Acho que até na última ou penúltima carta a gente falou um pouquinho sobre isso e não mudou tanto desde então. Dito isso, hoje basicamente a gente tem, setorialmente falando, exposição grandes em setores mais defensivos, assim, resilientes. Então infraestrutura, software e agro são 3 dos principais. Nossas principais alocações hoje do fundo, a maior posição é Sinqia, a segunda maior posição é Horizon, depois é Neva, 3tentos, e enfim, depois posições um pouco menores. Para pegar um exemplo aqui, né, de uma small cap que a gente está no setor agro e que a gente é bastante animado, é Boa Safra. Foi uma empresa que a gente ancorou o IPO em 2021. E de fato foi um IPO super bem sucedido, né? Você pegar da janela, daquela safra de sementes, né? De sementes de soja, ela é uma das melhores performances no período, em termos do preço da ação. Mas é interessante que o preço está talvez 15% acima do que foi o preço do IPO, só que o EBITDA da companhia no período mais que dobrou nesses 2 anos, né? Então é um negócio que hoje tem perto de 7% de market share do mercado de semente de soja. Quando fez o IPO tinha 5%. Ele é o maior do mercado brasileiro. E só para dar referência, no mercado americano, os top 3 têm 70% do mercado quase. Aqui os top 20 não tem 20% do mercado. É um mercado que a gente acha que vai passar por uma consolidação enorme. A Boa Safra tem acesso a capital, tem management qualificado, tem posicionamento competitivo para ser provavelmente a consolidadora desse setor. E a Boa Safra é o quê? São lojas? Não, basicamente ela é uma... ela multiplica sementes, né? Então, basicamente, ela licencia... Uma fábrica de sementes. Ela licencia a tecnologia das grandes empresas de tecnologia de agro, né? Bayer, Monsanto e outros. Ela tem parceiros, né? Que são basicamente fazendeiros integrados, para os quais ela entrega essa semente, eles multiplicam para ela. Depois ela faz um processo industrial e ela vende. Ou para o produtor diretamente, ou para as revendas, como a AgroGalaxy, 3tentos e outros. Então ela é um player da industrialização e comercialização de sementes, mas ela não tem loja, né? Então esse negócio está negociando aí perto de, 6, 7 vezes lucro, né? Que é um múltiplo muito baixo, comparado com o nível de crescimento que ela vem tendo nos últimos anos, né? Vem crescendo 25%, 30% ao ano o volume, receita acima disso, EBITDA acima disso, com ROIC acima de 30%. O CAPEX disso é alto? O CAPEX é alto, mas o ROIC é bastante alto, assim, um ROIC na casa aí de 25%, 30% ao ano, né? Então, e de novo, ela ainda tem um pedaço muito pequeno do mercado brasileiro, não tem dívida, né? Tem basicamente quase zero de dívida líquida. Então, é o típico caso, assim, e é engraçado que nesse setor do agro a gente tem 3 posições que têm características que a gente acha meio parecidas. A 3tentos, a Vitia e a Boa Safra são todas, né, small caps. A 3tentos é maior, vale hoje perto de 7 bi. Elas não são produtoras de commodity, elas são players da cadeia do agro, né? Então elas fornecem ou diretamente o insumo, no caso da Boa Safra, sementes, no caso da Vitia, o defensivo, o fertilizante. E no caso da 3tentos, ela é a revenda mesmo, né? O varejo que vende para esses caras. Então elas são muito menos alavancadas ao ciclo ou ao preço do agro, né, da commodity agro, desde que o agro esteja crescendo. E a gente acha que o nível de preço do agro ele continua estimulando o crescimento.
Então eles crescem como agro sem ter o risco de exposição a commodity diretamente, com um retorno sobre capital alto. O market share da 3tentos, que é hoje provavelmente a maior revenda de insumos, é 1% do mercado de varejo de insumos agrícolas. Da Boa Safra eu falei é 7%. O da Vitia também é super pequeno no mercado que também está crescendo muito, que é o mercado de biológicos. Então são mercados com trend positivo, são empresas líderes dentro dos seus setores, com situação financeira confortável, nenhuma delas tem endividamento, com retorno sobre capital alto e negociando em múltiplos, que são múltiplos de empresas com retorno sobre capital ruim ou com problemas. Então, acho que elas têm um pouco essa similaridade. Assim. Quanto que o El Niño pode atrapalhar no negócio delas? Assim, vocês acompanham isso de perto, alguma coisa? A gente acha que na margem pouquíssimo, tá? Cada uma delas de uma forma diferente. Então, a 3tentos, na verdade, talvez até um pouco beneficiada, porque hoje a principal exposição dela é no sul e o El Niño tende a favorecer a produção na região sul, prejudicar um pouquinho no Mato Piba, ali, né, no norte. No Mato Grosso, né, assim, aparentemente nada afeta a produção por ali. E ela está expandindo na margem para o Mato Grosso. Então, para a 3tentos tende a ser positivo. A 3tentos está saindo de 2 anos de quebra de safra bem duros no Rio Grande do Sul. O ano passado foi horroroso, esse ano é menos ruim, mas ainda difícil. Então, assim, na margem é para melhor. No caso da Boa Safra, ela tem pouca exposição no sul, o grosso da produção dela está ali no Mato Grosso, Goiás, no centro, então também tem pouco impacto. E a gente não acha que o El Niño vai causar uma diminuição no crescimento de área, nem vai causar uma retração. O nível de rentabilidade do produtor ainda é muito bom. E no caso da Vitia também, acho que esse trend de crescimento de biológico, a gente acha que é um negócio que veio para ficar. Ele é positivo do ponto de vista econômico, ele é positivo do ponto de vista ESG, ele, enfim... Cura uma deficiência do setor, né, que são as pragas, né, acho que 28% da safra global ela é penalizada por conta dos bichos, né? Ele melhora a rentabilidade do produtor, né? Então, assim... inserida nisso, né? Exato. Em todos esses casos, o importante o produtor tá ganhando dinheiro suficiente para continuar plantando e, de preferência, aumentando a área. Se isso tiver no lugar, que a gente acha que dado o preço dos insumos, o preço da commodity e, né, condições climáticas, a gente acha que está muito tranquilo. Então, se essas coisas estiverem no lugar, depende muito mais da capacidade de execução das companhias, e elas, né, têm se provado excelentes executoras do que de aspectos macro. Né? E com plus aqui que também não depende do macro nem global, nem brasileiro. Assim, né? Acho que o preço da commodity agrícola tem muito mais a ver com o crescimento populacional do que com o crescimento econômico. Tem um pouco, né, também com o PIB per capita, que faz com que as pessoas consumam mais carne, que puxa, né, alimentos, mas dado todas as outras trends que impactam o setor, como o crescimento de biocombustíveis, aumento de renda na China, na Índia e nos países da região, a gente acha que, né, o preço das commodities agrícolas ele vai seguir firme, com, enfim, ciclos, né, um pouco melhores, um pouco piores, mas segue firme. E o Brasil enfim, o principal já exportador mundial, né, de soja, está virando de milho também. Então, enfim, a gente acha que... O único país com 2 safras, né, no mundo. Exato. Esse ano o dólar atrapalha um pouco, mas ainda assim, né, para essas companhias ainda continua muito bom. Mas aqui o risco é uma quebra de safra e o produtor não pagar eles, é isso? Qual que seria o risco seria, né, esse é um risco de crédito do produtor, apesar de que eles representam um pedaço muito pequeno do custo do produtor. No caso da Boa Safra, a semente representa perto de entre 15% e 20% do custo do produtor. Na Vitia até menos, né, na 3tentos é mais porque ela fornece o pacote de insumos completo. Mas ele pega meio que a garantia do produtor, né, a produção do produtor como garantia. Então o risco de crédito tende a ser pequeno. O risco o produtor plantar, não ganhar dinheiro e falar, puta, a equação aqui de preço e custo não está fazendo sentido, ano que vem eu vou plantar menos, ou não vou plantar. Não vou plantar assim, muito improvável, porque a terra está lá e assim, a gente está muito longe desse nível. E se isso acontecer no Brasil, os Estados Unidos, que é talvez o produtor próximo, maior produtor de soja, vai estar embaixo da água, porque o custo de produção lá é muito maior do que aqui.
Então, aí nesse cenário o preço vai ter corrigido e a equação vai ter se balanceado, tá? Mas acho que o risco é mais a equação econômica para o produtor estar ruim a ponto dele tomar a decisão de plantar menos, abrir menos área, né? E aí significaria talvez esses caras crescerem menos. Mas aí voltando para o ponto do preço, todas essas empresas estão negociando entre 6 e 9 vezes lucro líquido, né? Entre 5 e 7 vezes EBITDA. Então, não está na conta que elas vão crescer muito. Então, se acontecer o que continuou acontecendo nos últimos anos, melhor ainda. Mas se não acontecer, o retorno é bom em qualquer cenário. E tem algum motivo pelos quais elas são tão, assim, é um setor tão pouco consolidado, assim, né? Porque você citou, a Boa Safra tem 7%. Então, tem diversos pequenos negócios nesse sentido. 300 a mesma coisa. Vitia também, né? Acho que é uma empresa que pode ser em algum momento comprada por uma Bayer, por uma grande, assim. Qual o motivo, assim, desse setor ser tão pouco consolidado? Acho que são vários, assim, mas é um setor que historicamente foi, enfim, muito familiar e muito informal, talvez, o que fez com que ele atraísse por muito tempo pouco capital, né, para investimento, e fosse talvez também pouco organizado, e dado que o Brasil talvez também é muito eficiente, talvez as empresas nunca precisaram ser, né, tão organizadas assim, já ganhavam muito dinheiro, né, desse jeito. Acho que no tempo, você vê que na bolsa tinham pouquíssimas empresas do setor agro, as que tinham eram mais na ponta da produção, e acho que a Boa Safra, a Vitia e a 300 meio que inauguraram esse movimento do agro, e aí eu acho que, enfim, um olha para o outro e isso começa a puxar, né? Você tem vários private equities, né, tentando fazer um movimento de consolidação, então o Pátria patrocinando essa consolidação na Lavoro, o Aqua na AgroGalaxy no setor de varejo de insumos, depois do sucesso da Boa Safra e mais visibilidade, tem fundos olhando, né, também para o setor de sementes, ou mesmo players estratégicos olhando. Enfim, acho que são ciclos naturais que acontecem nos setores, né? Assim, E dada essa concorrência, você não acha que esse ROIC tem espaço para cair ou alguma coisa nesse sentido? Porque assim, é um baita negócio, agora tá todo mundo olhando. Qual que é a tua visão para concorrência? Eu acho que aí depende da velocidade com que cada um desses caras constrói a sua vantagem competitiva, seu posicionamento, né? E como que os demais chegam. Eu acho que esses caras estão todos na frente em termos de management, em termos de acesso a capital. Então, assim, eu acho que sim, na margem, a competição tende a fazer com que os retornos fiquem piores, mas esses caras vão ser cada vez maiores, com mais escala eles tendem a ter mais margem, mais capacidade de financiamento para o produtor, mais capacidade de botar mais time de vendas na ponta, né? No caso da Vitia, esse é um grande gargalo, além de desenvolver produto, chegar no produtor com custo competitivo comercial. No dia que você vai ganhando escala, você vai, né, virando uma máquina que tem muito mais capacidade que outros de chegar lá. E aí acaba que alguém desenvolveu um produto legal, um biológico legal, ao invés do cara tentar ir direto, faz mais sentido ele vender para a Vitia, a companhia, e a Vitia fazer isso, né? Ela comprou nos últimos anos algumas companhias um pouco com essa lógica. Então sim, acho que é um risco. Mas de novo, também não está na conta que o retorno sobre capital vai ficar tão alto assim por tanto tempo, né? Acho que uma outra coisa também importante tem mudanças em cada um desses setores, né? Semente era um negócio muito menos relevante no agro há 10, 15 anos atrás do que é hoje. Porque foi investido muito em tecnologia para criar variedades que tornam a produção, né, para o agricultor mais eficiente. Isso fez com que a semente se tornasse, era 3% do custo, virou 15% com tecnologia embarcada. E além disso, a Boa Safra também começou a botar muito mais valor no processo, né? Então, desde a armazenagem em câmeras frias, o processo de colheita, de separação, tudo isso foi fazendo com que o setor de semente fosse ficando mais relevante, e aí ele, enfim, estava bem posicionado para ser o cara que vai ser o consolidador. Vamos abrir a carteira agora. Bom, depois dessa aula de agro aí, né? Passamos sobre 300, Vitia e Boa Safra, bastante sobre agro. Vamos abrir a carteira da Estúdio Investimentos agora, Bia. Quais são as principais teses que vocês têm lá? Qual é a principal ação hoje ou a que mais te anima, a que mais te empolga? Não precisa ser necessariamente a maior,
que você gosta lá na... Eu, pessoalmente, não tive experiências historicamente muito boas com small caps, então tenho uma tendência a investir mais em empresas mais líquidas, né? No final, a gente tenta fazer um pouco mais do que a gente consegue fazer e menos do que a gente faz errado, né? Então, hoje, as maiores posições do fundo, que eu acho que estão também, de certa forma, correspondem às que a gente está mais animado, acho que é bom até que tenha um link com o agro, que o Gustavo falou, mas sob outra ótica, é Rumo. Hoje a principal posição do fundo é Rumo, né? A segunda é Smart, a gente pode entrar sobre a Smart depois, mas vamos começar um pouco do Rumo. Rumo é uma empresa que, o Gustavo falou aí do histórico de turnaround da Eneva, mais ou menos na mesma fase, na mesma época, a Rumo estava fazendo um turnaround incrível, né? Desde que o Grupo Cosan assumiu. Teve uma janela ali entre 2015 e 2019 sensacional de resultado, o resultado cresceu na casa de 20% ao ano de EBITDA, basicamente por vários ganhos de produtividade em quase todas as linhas de custo. E aí a empresa teve o primeiro ano difícil em 2020, né, quando, basicamente, o que é o negócio da Rumo, né? Ela transporta grãos do Mato Grosso para o Santos, né? Então, e aí em 2020 teve um primeiro ano ruim, que não conseguiu cumprir o guidance, porque a competitividade dela piorou, porque a subida da soja pela saída no norte ficou mais barata com a pavimentação da BR-163. E aí, em seguida desse primeiro ano de miss de resultado, que foi 2020, teve 2021, que foi o segundo ano de perda também de expectativa de resultado, foi uma quebra de safra que a gente teve relevante de milho no segundo semestre. E aí a companhia começou a performar muito mal no mercado por causa desses anos um pouco mais difíceis de rentabilidade, depois de 5 anos espetaculares, mas na verdade, enquanto isso, o valor de longo prazo da empresa vinha crescendo, né? Porque eles conseguiram comprar uma participação na malha central, que adicionava alguns bilhões de reais de valor para a empresa. Eles conseguiram renovar a concessão da malha paulista, né, que é uma das principais malhas que eles já operam há muito tempo, e eles conseguiram estender a ferrovia de Mato Grosso até Lucas do Rio do Rede, né, que também foi outro processo que eles acabaram conseguindo aditar o contrato deles, que gera uma série de bilhões, assim, vários bilhões de reais em NPV, dessa extensão de você conseguir atingir a captura de grãos um pouco mais ao norte do Mato Grosso. O que é NPV, desculpa? Valor presente líquido, Net Present Value. Tá. É um valor, a sigla em inglês de Net Present Value. É a criação de valor que um investimento, já excluindo o custo que ele tem, gera para o acionista. Então, assim, a ação vinha performando mal por causa desses resultados mais de curto prazo, mas enquanto isso ela fez uma série de investimentos que na verdade aumentavam o valor de longo prazo da empresa. Foi quando a gente fez o investimento, foi ali final de 2021, que a gente viu um momento em que você teve um shift relevante para entrar numa janela em que a empresa ia passar a ter um poder de preço muito maior. Por quê? Porque o diesel tinha aumentado muito, né, e ela é muito mais a concorrente dela, que é o caminhão, usa muito mais diesel que eles, né. A opção da ferrovia é uma opção de transporte com mais eficiência energética, né? O caminhão usa 3 vezes mais combustível para a mesma tonelada do que a ferrovia. Então, o diesel aumentou relevante ali no segundo semestre de 2021. O preço do caminhão dobrou de preço, também numa janela de pouquíssimos meses. Então, no final das contas, o frete rodoviário teve que começar a subir muito para refletir essa história do combustível e a história do preço do caminhão. E, ao mesmo tempo, você começou a ter uma perspectiva de uma safra bastante melhor em 2022, que já foi muito melhor do que a de 2021. E o Arco Norte, que é a concorrência do escoamento da safra em relação a Santos, começou a atingir perto da capacidade, do limite de capacidade, que provavelmente vai ser batido com a safra desse ano, que foi uma safra, assim, esse ano de 23 foi uma safra espetacular. Então, a gente entrou numa janela ali em 22, que está perdurando por 23 e a gente acha que em 24 isso permanece, que é uma janela de poder de preço incrível para a Rumo. Então, a Rumo veio muitos anos com incapacidade de aumentar a tarifa. Em 22, essa dinâmica mudou. Então, assim, o poder de preço passou para a ferrovia. Em 23, o que a gente vai ver é alguma coisa perto de 20% de aumento de preço das tarifas ferroviárias. E em 24, a gente acha que é alguma coisa na casa de 15%. Então, você está falando de uma empresa que vai aumentar mais do que 30% do EBITDA esse ano e alguma coisa na casa de 20 e poucos por cento no ano que vem. Então, é uma empresa que está posicionada aí nessa dinâmica secular que é o agro do Brasil, né? A exportação do Mato Grosso cresce 10% ao ano há mais de 15 anos, né? É o único setor do Brasil que tem ganhos relevantes de produtividade, né? Assim, é o agro. Então, o negócio está posicionado nessa dinâmica secular
que é meio que a prova de Brasil, né? O agro a gente chama que é a prova de Brasil. Uma empresa de dono, né? Que teve um histórico de alocação de capital sensacional, assim, com executivos que também têm um track record fenomenal, negociando para a gente perto de 12% real, né? Que a gente... Essas empresas que são mais bond-like, né? Mais parecidas com bonds, como parece renda fixa. Mais parecido com a renda fixa, assim como é o Iguatemi, a Rumo, a gente tende a olhar um pouco mais TIR do que múltiplo. A gente vê hoje 12% real de TIR na Rumo, numa janela que a gente acha que vão ser de resultados espetaculares, né? Pelo menos até o ano de 2024. Então, assim, hoje é a principal posição do fundo. A segunda, aí é um negócio completamente diferente, mas que tem uma certa similaridade também, porque são empresas que a gente imagina como empresas de carrego, né? É a Smart Fit. A Smart Fit, assim, para mim, ela junta os principais pilares, para mim, que definem o que são uma empresa que vai compor retorno ao longo do tempo de maneira relevante, que é inserida numa dinâmica secular. O que é a dinâmica secular da Smart Fit? A tendência das pessoas se preocuparem mais, estarem envelhecendo mais e se preocuparem mais com a saúde. Então, nesse quesito, a Smart Fit ainda tem o nível de penetração de academias no Brasil ainda é muito abaixo do que é em várias outras geografias, e a Smart Fit ainda tem um caminho grande para ganhar market share dentro desse segmento que ainda deve aumentar a penetração na população. Ela tem um modelo de negócio que é um modelo razoavelmente provado em outras geografias do mundo, que é o modelo de low value, high value, low price, né, que é você cobrar menos e acabar oferecendo menos aulas e, no final das contas, oferecer mais só os equipamentos, a musculação, a sala de musculação normal e os equipamentos de aeróbico, né, então você tem menos dessa história de aula localizada, aula de dança, e isso é uma das alavancas que acaba permitindo que ela consiga oferecer um preço muito mais baixo que a concorrência. A ordem de grandeza ela oferece um preço que é 1/3 da concorrência, então as academias de bairro na média custam R$300 por mês, a Smart Fit custa 100. Então, na hora que você abre uma Smart Fit num bairro, é um processo meio que no-brainer, ele acabar sugando todos os alunos das academias ao redor. Então, ela está inserida nessa dinâmica secular. Tem uma vantagem competitiva que a gente acha que é assim, super sólida, que vem basicamente do ganho de escala. Assim, ela é, de longe, o maior player das geografias em que ela opera. Ela tem 5 vezes mais academia no Brasil do que tem o segundo player. Isso faz com que ela consiga construir as academias muito mais baratas que todos os outros concorrentes. E, no final do dia, a única que consegue ter retorno acima do custo capital no business é a Smart Fit. Então, o segundo... São empresas que tentaram fazer IPO em 2021, 2021. O segundo player, o terceiro player, Blue Fit e Self-Fit, são os dois players seguintes. Nenhum dos dois consegue fazer retorno acima do custo capital. Então, assim, o segundo e o terceiro player não conseguem fazer retorno acima do custo capital porque a Smart Fit acaba conseguindo ter por causa da marca, uma academia mais cheia, na média, do que esses outros, e o custo para ela fazer uma academia é substancialmente mais baixo por causa da escala do que esses outros concorrentes. Então, acaba que essa lógica da economia de escala compartilhada, né? Ela tem escala e repassa isso para o cliente e ela acaba aumentando o mercado endereçado dela. E aí, o terceiro pilar que viabiliza essa história da composição do retorno com o tempo é o valuation, né? A gente falou essa história que o valuation é importante, não é? A gente acha, né? Uma empresa que tem um unit economics na casa de 25% de retorno cada academia que ela abre, um potencial de crescimento que a gente acha que é mais de 15% ao ano, nos próximos 5 a 10 anos, está negociando a 12 vezes PI. Então, assim, a gente olha TIR também, ou DCF, mas assim, 12 vezes PI, botando em contexto qual é o nível de retorno que o business tem e o potencial de crescimento, a gente acha extremamente barato. Então, assim, essa conjunção de estar numa dinâmica secular, com uma vantagem competitiva que a gente acha que é muito sólida e perene, com um valuation que a gente acredita que é muito bom, né? Então, Agora, Bia, não dá para não falar, mas recentemente no Twitter teve uma polêmica aí sobre os resultados da Smart Fit, né? Eu sei que é uma coisa bastante contábil, mas qual a sua opinião sobre isso? Pelo que você falou, você não concorda com o que foi exposto a conta ali? que foi feita ali se colocou na dívida, a dívida futura que a empresa tem para pagar os aluguéis, né, das aluguéis das lojas, das academias que eles têm aberto, e tirou do EBITDA a despesa com aluguel. Então, é como se você estivesse calculando uma dívida e tirasse do EBITDA o juro que aquela dívida paga, mas na hora de botar na dívida, você considera a dívida inteira, mas tira os juros do EBITDA.
Então, você acaba gerando um múltiplo muito mais alto do que seria teoricamente o justo. A gente prefere olhar... a gente não olha a despesa de aluguel como uma dívida, a gente olha a despesa de aluguel como uma despesa operacional, como era o antes do IFRS 16. Então, a gente olha o EBITDA sem essa despesa, ou seja, líquido, já depois de pagar essa despesa de aluguel, e na dívida a gente não bota a dívida de aluguel futura. Então, nessa conta, só para colocar aqui em números, a dívida líquida da empresa é 700 milhões de reais, e o EBITDA, depois de pagar o aluguel, depois que já pagou o aluguel do ano, é na casa de 1.300, 1.400. Então, ela é meia vez dívida líquida EBITDA. Ou seja, uma escolha aí de onde colocar o aluguel. Não é bem uma escolha, né? Interpretação, vai. Pode Enfim. dizer. Uma interpretação contábil diferente. Tudo bem, vamos usar um eufemismo, dizer que é uma escolha. Tá bom. Não, eu não sou contador, hein, gente? Pelo amor de Deus, vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas, enfim, já passamos, então... saímos do agro, pegamos o trem da Rumo, chegamos na cidade com o Smart Fit aqui. Matheus, se prepara que você também vai ter que dar uma tese aqui até o fim do programa, tá? Mas antes da gente continuar, eu queria fazer o seguinte, então. Como as duas... Vocês concordam em duas ações só, eu queria que cada um explicasse uma. Eneve e Iguatemi. Duas coisas bastante diferentes, né? Também uma empresa de energia, outra empresa de varejo, de shopping, né? Queria que cada um explicasse uma. Gustavo, qual que você quer explicar? Deixa a Bia escolher. Você já falou de Eneva, eu posso falar de Iguatemi. Eu acho que seria legal a gente falar um pouco de reforma tributária, né? Pronto? Podemos começar porque tem um Tem gancho tudo a ver, aí né? com... A gente percebe que a reforma tributária tá... Tem um gancho com o Iguatemi. Eu Tá acho que esquecida? Tá meio esquecida? Não, tá ganhando... Parece que tá fazendo mais preço no mercado. tá. Não sei, eu tenho ouvido cada vez mais gestor falando sobre isso. Eu então, eu imagino que diria, faça preço. eu acho que depois do texto que foi divulgado na quinta-feira da semana passada, eu diria que a montanha pariu um rato. Porque a famosa fábula, né? A gente, desde que o novo governo assumiu aí e disse que iria colocar a reforma tributária como uma das prioridades, a gente tinha já as PECs lá na Câmara, né, a 110 e a 45, a gente se debruçou bastante para ver quais seriam eventuais impactos nas empresas abertas, né? E os impactos daquela proposta que tinha sido originalmente eram enormes, enormes. Muito relevante para várias das companhias abertas, inclusive para várias das companhias que a gente tinha na carteira. E, fazendo um disclaimer aqui que a reforma tributária a gente acha que é bom para o país, né? O Brasil, de novo, um clichê, mas verdade, é um manicômio fiscal, tributário, sei lá, a gente ranqueia em 200 países, a gente ranqueia só antes do Congo, da Venezuela e... sei lá, de algum outro país da África, do ponto de vista de complexidade tributária. Potências. Não são exatamente também país que a gente deveria se espelhar, né? A gente gasta o dobro de tempo do que o segundo pior. Então, assim, o Brasil é uma coisa absolutamente, assim, alucinada. Mas o que estava sendo proposto lá, as PECs que estavam sendo propostas lá, tinham impactos relevantes no lucro de várias empresas. E aí a gente resolveu se debruçar. E a verdade é que quase todos eles foram diluídos e dizimados nos últimos textos que foram apresentados. Então, assim, só resumidamente, tinham dois grandes problemas a reforma tributária para as empresas abertas, tá? Primeiro, o ICMS, o fim do benefício ICMS. A gente tem várias empresas no Brasil de varejo, consumo, industrial, que tem benefício de ICMS relevantes, algumas delas, 100% do lucro é benefício ICMS, ou seja, se você tirar na cabeça o benefício do ICMS, o lucro some, vai para zero, cai 100%. Então, você tem várias empresas, que inclusive é uma que a gente tem no portfólio, que 100% do lucro é benefício de ICMS. E uma vez que o ICMS acabaria com o IVA, existia a preocupação que o benefício do ICMS naturalmente acabasse também. E aí, finalmente, no texto, esse risco era um risco gigante. E no texto que foi soltado na quinta-feira, ele foi taxativo e bastante claro. Todos os benefícios do ICMS são mantidos até 2032, que já era a data que eles eram mantidos antes. Então, esse risco sumiu. Sumiu com o texto da quinta-feira passada. Então, acho que foi um de-risking relevante para várias empresas que tinham essa questão. A outra questão da reforma tributária, a outra preocupação é que ela traz como princípio relevante dela o aumento da tributação de serviços e redução da tributação de mercadorias. Esse é o que a gente chama do IVA de base ampla. É o mesmo IVA tanto para mercadorias quanto para serviços. Serviços no Brasil são subtaxados em relação às mercadorias e isso é regressivo, é ruim.
porque os mais ricos consomem mais serviço e os mais pobres consomem mais mercadoria. Então, existe um movimento muito meritório de tentar igualar a tributação de serviços e mercadorias. Mas o que isso geraria? Um aumento de carga tributária relevante nas empresas de serviço. Então, esse era segundo grande conjunto de problemas que a gente tinha para os lucros das empresas que a gente investe. Iguatemi é uma empresa de serviço. Por isso que eu achei que valia a pena fazer esse gancho agora. O que aconteceu? No texto de quinta-feira, apareceram várias exceções. Várias exceções dentro do grupo de serviços que não vão estar enquadradas na alíquota do IVA base, standard, né, que é o padrão. Dentre as exceções, o business de locação, que é uma outra preocupação que a gente tinha, que são business financeiros, né, a parte de FIIs, seja do BTG ou da XP, também sofreriam um aumento de impacto de aumento de alíquota relevante. Foi incluído operações financeiras, em várias subcategorias do financeiro que os negócios dessas empresas estão incluídos, dentro dos regimes especiais. Então, eles entraram em exceções, junto com educação e saúde, que já tinha entrado antes e que todo mundo já sabia que agro, que todo mundo já sabia que ia entrar. Então, foi super diminuído a quantidade de business que, de fato, vão, dentro do nosso universo de investimento, que, de fato, vão entrar nesse processo de aumento de alíquota do setor de serviços. Mas ainda tem uns, e a gente tem uns no portfólio, inclusive. E aí, fazendo o link com o Iguatemi, a gente teve, assim, desde do Covid, né, da onda loja física vai acabar, a gente montou uma posição grande nos shoppings, tanto em Multiplan quanto em Iguatemi. Essa posição oscilou entre uma e outra, mas majoritariamente a gente tem carregado mais o Iguatemi por causa da história do valuation, que o Gustavo falou, e é um negócio que, incrivelmente, assim, as pessoas achavam que o business ia ser destruído com o Covid, e é difícil lembrar um business que tenha saído melhor do Covid do que foi os shoppings. Então, a robustez do negócio é um negócio bastante impressionante, particularmente desses shoppings que são posicionados mais premiums, né? Os AAAs, que tem esses shoppings que eu brinco que eu acho que eles são meio antifrágeis, né? Eles se beneficiam do caos, né? Porque se o setor está todo quebrando, ele consegue ir lá capturar os vencedores e botar na Faria Lima, botar no JK. Então, ele acaba, depois de um caos, ele aparece lá do outro lado com um portfólio mais robusto do que ele tinha antes, porque é o portfólio dos novos vencedores que passaram por aquele caos. Então, é um business que eu acho que é muito resiliente. Particularmente, eu não sou tão fã dos mais baixa renda, como é o caso da Aliança. Tem um inconveniente que não tem muita oportunidade de realocar capital, né? A gente tem uma tendência a gostar de empresas que tenham oportunidade de realocar o capital e conseguir crescer retornos altos para frente. Eu acho que esse é um business que não tem tanta essa oportunidade, mas assim, o negócio, como ele está lá hoje, é tão difícil de perder a vantagem competitiva e tem tanta previsibilidade que eu acho que é um negócio que faz muito sentido dentro do portfólio como um todo. Ou seja, mesmo com essa parece que o manicômio só vai mudar de endereço de uma certa maneira, né? Eu acho que melhora enormemente. Mas você teve, no final das contas, você criou tantas exceções que, do ponto de vista da Bolsa, eu acho que, inclusive, muita gente estava dando justificativa que a Bolsa estava meio para trás em relação à renda fixa por causa das preocupações tributárias, porque a gente não sabia quem ia pagar imposto. Eu acho que, do ponto de vista da Bolsa, de forma mais agregada, essas novas informações que vieram em relação à reforma tributária diminuem muito o risco, porque vários setores ficaram de fora do eventual aumento de alíquota. E ainda assim, para o Iguatemi, o cenário é bom. Então, o Iguatemi, ele foi incluído, a locação de imóveis foi incluído num regime especial, que a gente não sabe exatamente o que é. Não foi regulamentado ainda. Não foi regulamentado, vai ser regulamentado numa lei complementar que só vai ser, o texto só vai ser redigido no ano que vem. Depois que a reforma Mas já ficou claro que ele não vai ter o mesmo aumento de alíquota que vão ter todas as empresas de serviço, que era um problema relevante que a gente via como um problema relevante para os shoppings de uma maneira geral, particularmente para os shoppings que tem muitas lojas no Simples, que aí é o caso muito mais da Aliança do que do Iguatemi. Por quê? Aí é uma tecnicidade, mas é o seguinte, você vai conseguir aumentar preço facilmente se para quem você está vendendo o serviço
aquele aumento de preço gerar um crédito adicional para você. Essa é a lógica da reforma, você poder gerar crédito na cadeia inteira, né? Ele não ser mais cumulativo, né? Ser tudo cumulativo, ser tudo não cumulativo. Então, se você tem uma empresa no lucro real alugando um espaço do Iguatemi, o Iguatemi vai aumentar o preço, porque ele vai ter uma tarifa mais alta de imposto, porque serviço vai ter uma tarifa mais alta de imposto, mas esse cara que está pagando aluguel, ele vai passar a poder se creditar desse aumento de aluguel que o Iguatemi teve. Então, para ele não tem impacto no lucro dele, porque ele vai poder se creditar daquele aumento. Isso se ela está no lucro real. Agora, se a empresa, a loja, está no lucro simples, para ela conseguir se creditar daquele aumento de preço do Iguatemi, ela precisa sair do simples. Só que o Iguatemi tem 10% das lojas só no simples. A Aliança tem na casa de 40%. Eu acho que para a Aliança seria um problema mais grave, sério. mais difícil ainda para você conseguir repassar esse aumento de preço. Mas agora a gente está numa situação que a gente não sabe nem se vai precisar ter aumento de preço, porque a gente não sabe se a alíquota vai subir para os shoppings. Ou seja, a gente achou que ia estar tudo resolvido, mas tá menos resolvido ainda, né? A gente tem mais incerteza ainda do que a gente imaginava. Ainda tem muita coisa para ser definida. Uhum. Mas eu acho que o risco diminuiu, tá, Renato? Tá. Eu acho que a reforma tributária, a quantidade de risco que ela trazia para lucros de várias empresas diminuiu de forma substancial na quinta-feira passada. Substancial. Bom, ficou mais claro, então. Vamos pular de tese aqui, vamos mudar da água para o vinho, vamos sair do shopping, vamos falar de energia, de Eneva agora, com a tese do Gustavo. Gustavo, por favor. Legal. Bom, basicamente, a história de Eneva, ela ao longo do tempo foi basicamente uma história de fazer novas alocações de capital em projetos onde ela conseguia monetizar, né, o gás que ela encontrou nos campos que ela produz. Ela basicamente é uma empresa que investe em exploração, né, que é encontrar o gás, depois extrair o gás, né, da terra e aí monetizar isso através de usinas térmicas de energia, né, e ela vende isso normalmente em leilões. E ela fez isso sucessivas vezes ao longo dos últimos anos, criando muito valor. E uma parte relevante do resultado da Eneva é fixo, porque é basicamente uma receita que ela recebe meio que por fornecer essa garantia de energia para o sistema, né? Se precisar, a usina dela está disponível. E um pedaço vem do que se chama de despacho, que é basicamente quanto ela efetivamente produz de energia. Quem define isso é o governo, na verdade, né? Um órgão do governo que, quando precisa, pede para ligar as térmicas. E a gente, eu tô falando um pouco a tese aqui de quem não gosta de Eneva, para depois explicar por que a gente gosta, né? E nos últimos 18 meses a gente saiu de um cenário onde a gente tinha um risco de faltar energia no Brasil, isso era o que se falava, para de repente a gente teve uma temporada de chuvas super positiva, o que fez com que sobrasse energia, né? O Brasil tem um componente muito grande da matriz que vem de energia hidrelétrica, e aí, em muitos casos, você não consegue estocar essa energia, né? Você produz ela de qualquer forma. Então, sobrou energia. O preço spot, né? O preço de curto prazo despencou. E a Eneva, assim como outras, despacha menos, portanto, gera um pouco menos de resultado. E aí, a turma que né, é mais negativa com o caso, basicamente tem uma premissa de que vai ser assim para sempre. E a gente acha que esse negócio já aconteceu várias vezes, né? Você vai ter temporadas mais úmidas, temporadas mais secas, esse negócio vai convergir para uma média de despacho, né? Que enfim, vão ter períodos ruins e períodos bons, tá? E além disso, né? Os que não gostam da tese ainda tem uma premissa de que se ela não despacha, sobra gás, porque ela já encontrou esse gás lá, né? Tem uma premissa de que esse gás ela não vai conseguir monetizar de nenhuma outra forma, não vai conseguir vender. Que é um assunto que ela vem trabalhando há algum tempo. Ela anunciou no ano passado 2 grandes contratos com a Vale e com a Suzano para vender esse gás e está trabalhando em uma série de novas formas de monetização. Não dá para mandar para a Europa, não, né? Não. Mas dá para mandar para a Argentina. Ela está despachando, inclusive nos períodos em que ela não tem, né, demanda por energia no Brasil, a Argentina está precisando e ela está produzindo energia e exportando para a Argentina. Tem uma série de iniciativas, tá, de formas de monetizar, além do que é o padrão. Uma delas é exportar energia para a Argentina, tem uma outra que eles estão
trabalhando, que é você substituir térmicas que têm um custo de operação maior do que o dela e que também tem uma obrigação de produção mínima, né? E ela poderia produzir no lugar dessas térmicas com custo mais baixo, menos poluente. Então todo mundo ganharia, né? O Brasil ganharia, o dono dessas outras usinas ganharia, a Eneva ganharia. Só que tem algumas questões aí, algumas complexidades regulatórias para serem endereçadas, tá? Mas a Eneva não está parada esperando, vamos dizer, a situação climática normalizar, né? Ela está buscando outras formas de monetizar esse gás, caso isso não aconteça, ou até de antecipar isso. Mas o nosso ponto é que mesmo quando você é extremamente conservador nesse cenário aqui, você tem um nível de retorno já bastante alto, assim, a gente vê, dependendo das premissas, entre 12% e 14% de retorno real, né, comparando com a mesma métrica que a Bia mencionou ali de Rumo, né, que é basicamente a TIR do fluxo de caixa, sendo que 90% do EBITDA a partir do ano que vem é fixo. Então, o risco disso não acontecer é muito, muito baixo. A gente acha que já é um retorno excepcional se a empresa não tivesse nenhuma outra oportunidade de alocação de capital interessante dentro de casa. E ela tem uma série de oportunidades, e aí para mencionar algumas aqui, ela tem um campo de petróleo que está em processo de refinamento para declaração de comercialidade, que a gente acha que tem uma chance razoável, e que adicionaria, né, um potencial de resultado interessante. Ela tem um campo enorme de gás chamado Juruá, lá no norte, perto do Campo de Azulão, no Amazonas, que ela também está estudando formas de monetizar. Ela tem, enfim, esse ano, no final do ano, começo do ano que vem, um leilão de recontratação de energia, porque algumas das usinas que ela tem vencem aqueles contratos que eu comentei que ela tem de garantia de energia, vencem esse ano, e ela tem que recontratar. A gente acha que ela está super bem posicionada para recontratar, porque ela é a fonte mais flexível no sentido de que você pode ligar e desligar quando você precisar, mais barata, né, comparado com as que são despacháveis, que são basicamente carvão, óleo diesel e a própria hidrelétrica, dependendo do formato, e também uma das menos poluentes, né? Então, a gente acha que ela está super bem, e tem um volume muito grande de usinas de carvão e óleo diesel que também tem seus contratos vencendo, então só para substituir, né, essas, você já tem uma demanda muito relevante. Então, basicamente, a gente acha que é uma combinação de um negócio com um risco, né, uma previsibilidade enorme, contratos corrigidos por inflação, um pedaço muito relevante deles fixos, com uma série de opcionalidades, né, ou projetos que não são de baixa probabilidade de acontecerem. E, enfim, aquela história um pouco de que a narrativa drive o preço a narrativa aqui, eu acho que essa discussão do preço de energia é muito louco, né? Há 6 meses atrás estava todo mundo otimista com o petróleo, e o petróleo estava super caro, agora o petróleo caiu, está todo mundo pessimista com o petróleo, e com energia, meio que assim, agora tá, né, que o preço está lá embaixo, está todo mundo dizendo que, pô, agora nunca mais vai precisar de energia no Brasil. Né? E o preço onde está é simples, ele não estimula nenhum tipo de investimento em construção de capacidade de energia. Então o que está aí vai ser entregue, mas significa que não teria nunca mais investimento em energia. E aí, por consequência, uma hora a demanda passa a oferta e esse negócio se equilibra, né? Então, assim, a gente acha que é uma premissa meio absurda se assumir que o preço de energia vai ficar aí onde está. E, de novo, você não precisa acreditar em muita coisa para ver retorno, né? Dado que um pedaço muito relevante é fixo. Mas a gente não acredita que isso vai acontecer, a gente acredita que o preço, enfim, tende a normalizar, que o despacho tende a normalizar, e que a Eneva vai conseguir continuar, enfim, contratando novos projetos que geram muito valor para o negócio. E por último, empresa super bem administrada, excelente alocadora de capital, enfim, na maior parte das vezes surpreendeu o mercado, né? Teve pequenos atrasos em um projeto aqui ou ali, coisas completamente normais numa empresa que fez tanta coisa, mas a gente acha que o track record, né, do time que está lá é excepcional. Quantos projetos eles operam hoje? Você citou alguns? Eles têm basicamente 3 grandes clusters, né, hoje operacionais, 4 agora. O cluster de Parnaíba, que é do Maranhão, né, eles têm algumas usinas ali. Tem Azulão, que é um campo no Amazonas, e ele tem uma usina lá. Eles têm uma usina em Roraima, que usa o gás produzido no campo do Amazonas para produzir energia.
E agora eles compraram a Celsi, que é um terminal de gás no Ceará. Tá? Eu esqueci, mas eles têm também um cluster ali onde eles têm 2 usinas a carvão, que são, enfim... São todas termoelétricas, a carvão ou a gás? A maior parte hoje do business é gás, carvão é um pedaço muito pequeno do EBITDA, é menor ainda do equity value, porque são contratos mais curtos que vão vencer. E aí, de novo, na renovação, né, a premissa é que ele não vai renovar essas usinas, mas a gente acha que tem uma chance de sim ele renovar, porque precisa. O Brasil não está pronto para desligar tudo que é carvão e óleo, e ainda que desligasse tudo que é óleo, ainda carvão é melhor do que óleo, então existe um risco dele não ter que desligar, mas isso é pequeno no negócio hoje. Se eu entendi direito, são usinas que ficam junto nos campos de gás. Exato. Então você pensa o campo de gás como um grande tanque de combustível, só que ao invés dele extrair da terra e botar no tanque, ele deixa lá embaixo, né? E ele está com o duto conectado. Né? Quando a usina precisa despachar, ele abre a torneirinha, gera energia, a energia é vendida nos termos contratuais, e quando não precisa de energia, ele fecha a torneirinha e o gás fica guardado ali. Então, em alguma medida, é como se aquele grande tanque de combustível também funcionasse como uma grande bateria, né? Porque ele armazena energia ali. Quando precisa, ele despacha, quando não precisa, ele não despacha. É diferente, por exemplo, de uma usina eólica, que você, né, se está ventando, você vai ter geração, se não tiver, ou tiver ventando menos, vai ter menos, e não tem como você gerenciar quanto você quer. A Dilma falou um tempo atrás, né, que não dá para estocar vento. Quem sabe no futuro, com baterias e outras ferramentas vai dar, mas isso acontece com eólica, com solar, e todos os países onde eólica e solar cresceram muito, que é o que está acontecendo também no Brasil, quando isso cresce, você precisa de fontes que balanceiam o sistema, para que nos momentos de pico ou de vale você possa balancear, né, essa energia. E aí entra a Eneva. E aí entra a Eneva. O quanto que o mercado não está olhando essa tese por conta de questões envolvendo ESG, ambientais, né? Porque ela é uma empresa que produz um combustível fóssil, né? E quanto que você acha que, assim, não vou olhar esse negócio porque, do ponto de vista ambiental, ele é poluente, né? Então eu queria pegar um pouquinho da tua visão disso. A gente acha que a Eneva, depende como você olha para o tema ESG, mas assim, na margem, a Eneva, ela desloca combustíveis mais poluentes. Então, se você no limite pegasse e fizesse um ranking por poluição e falasse, vou tirar os piores, né? O único jeito de o Brasil continuar operando era com a Eneva estando ali, ela não é tão pouco poluente como eólica, solar e hidrelétrica, mas ela é bem menos do que carvão, óleo e combustível. Né? Então, a gente enxerga isso como uma empresa que está fazendo um papel positivo nessa transição energética, inclusive países que são referências nisso, como a Alemanha, e que tem, né, pedaços relevantes da energia vindo de fontes limpas, tem a energia a gás natural por isso. Eu acho que isso não é um tema tão relevante assim para preço, sinceramente, na companhia hoje. Eu acho que é mais... premissa. Mais essas questões de premissas, acho que enfim, teve um pouquinho de frustração de expectativa. No ano passado teve um leilão que ela ganhou, ela comunicou, né, o mercado de um jeito, o mercado entendeu, enfim, acho que talvez de outro. A nossa visão sobre o leilão foi super positiva, mas, enfim, acho que talvez por uma falha de comunicação ali, uma boa notícia acabou sendo mal recebida. Depois... O que aconteceu, resumidamente? Resumidamente, ela disse para o mercado que tinha uma meta de contratar um volume de energia no leilão, né, e aí, basicamente, quando ela viu, né, os termos finais ali e os dados que ela tinha dentro de casa, de quanto reserva ela tinha, etc., ela decidiu ser menos agressiva, levar menos volume com um preço melhor e menos risco. Tá? Então, ela, no final, se você olhar pro headline, ela contratou menos energia do que ela disse para o mercado no follow-on que ela tinha feito, do que ela disse que faria. Quando a gente olha para o VPL ou para o NPV, né, para o valor que essa energia que ela contratou gera, na nossa conta foi muito parecida com o que ela teria levado se ela tivesse feito mais volume, só que ela teria corrido muito mais risco. Então, a gente acha que o management tomou a decisão certa de não jogar para a plateia, né, e tomar a decisão certa independente do que ela tinha dito ali, até porque, enfim, a diferença foi muito pequena, e quando ajustava para o risco-retorno, é positivo.
Só que tinha muita gente, muitos multimercados operando esse leilão. A Eneva vai levar, e aí o preço vai subir, e tava meio que todo mundo posicionado, e quando ela não levou, teve um pouco assim, da turma vendendo, e aí essa história do preço também levando a narrativa. Então teve essa frustração, teve um pouquinho de atraso também em alguns dos projetos que ela entregou, assim, né, ao longo do final do ano passado, começo desse, que a gente acha que também nada assim, incomum, né, e tão relevante assim para colocar em júdice a capacidade empresarial deles. E por último, a gente tem essa questão aí do preço de energia, né, que fez com que as pessoas começassem a talvez botar premissas futuras na companhia que a gente acha que são completamente irrealistas. Então a gente chegou a ter 5% de Eneva no começo do ano passado e agora a gente está com quase 13% do fundo nesse negócio, dado que ela contratou, né, essas usinas, fez um monte de coisas que geraram muito valor e a ação caiu aí 30 e poucos por cento. Então... Só adicionar uma coisa em relação à sua pergunta, Matheus, sobre a provocação do ISD. Há 1 ano e meio atrás, a Eneva negociava 6% de TIR. E agora ela negocia, a gente tem esse número aí perto do que o Gustavo falou também, na casa de 12% a 13% de TIR. E há 1 ano e meio atrás, essas questões de ESG já estavam tão presentes como estão hoje. Então, eu acho que o que aconteceu, na minha visão, teve essa história do leilão, que muita gente explicou que estava short, fez short por causa disso, mas na minha visão o que aconteceu foi que a Eneva, de fato, de 1 ano e meio para cá, ela migrou de uma queridinha, mesmo sendo gás, porque gás... Ela tem uma operação de P100 que ele falou que é de carvão, é muito pequena dentro do todo, então gás é visto hoje até pelas pessoas que defendem ESG como inevitável para o processo de transição, né? Então ele é visto com bons olhos. Mas eu acho que o que majoritariamente aconteceu ali, o que fez ela passar de queridinha para, eu acho, de certa forma, até um investimento um pouco contrário hoje, né? Que você conversa com pessoas, tem gente que inclusive continua short e tal, é a história do preço da energia. Criou-se um consenso, principalmente por causa do período chuvoso desse último ano, começou em novembro e terminou em fevereiro desse ano, que o preço de energia vai ser baixo para sempre, portanto ela não vai despachar. Isso traz uma complexidade adicional um pouco maior para a Eneva, porque a Eneva está alavancada, então abrir mão de qualquer EBITDA bota a empresa com risco de estourar covenant. Então acho que isso é uma coisa que acaba estressando mais. E não só que ela não vai despachar e, portanto, vai ter menos EBITDA, porque o despacho gera EBITDA, mas que não vai precisar mais ter novos leilões de capacidade de térmica no Brasil, porque está sobrando energia. Então, criou-se esse consenso, né, que eu acho que majoritariamente o que fez a empresa migrar de queridinha para um pouco mais não grata, eu acho que foi esse processo. Entendi. Então, você disse que o fato de já estar alavancada também acaba prejudicando um pouco essa percepção, porque ela... teoricamente pode crescer menos, porque se o investidor não acredita no potencial, vai pagar menos, ela não vai conseguir fazer oferta, então você entra numa espiral negativa também, né? Tem um pouco Mas a disso. gente acha que ela vai desalavancar muito rápido, que nos próximos anos você tem, né, todos esses projetos que eu falei que ela contratou vão entrar, então o EBITDA dela mais que dobra nos próximos anos, então a desalavancagem dela acontece muito rápido. Sim, é uma questão, né, quanto mais alavancada a empresa, maior é o impacto, né, de qualquer variação na expectativa, assim, mas eu acho que é realmente esse ponto desse consenso em torno do preço de energia e leilões que a gente acha que não faz, assim, sentido e assim, os consensos, eles mudam muito rápido, então, assim, era um consenso que a Hapvida tinha um problema, de repente não é mais, e, né, era um consenso que ninguém queria ter bolsa um mês atrás, algo assim, então... Não, você falou aí, ó, 1 ano e meio atrás a gente ia viver um racionamento, o setor ia passar por um racionamento porque não tinha água. Aí tiveram 2 períodos de chuva melhor, agora vai ter água para sempre. Mudou o mood, não vai ter água para vai ter água para sempre, né? Não é um exagero, é 1 ano e meio. As pessoas estavam falando que ia ter racionamento. O mercado adora um novo normal, né? Parece que para tudo. Matheus, agora eu queria ouvir a sua tese. Que tese que você vai apresentar pra gente aí, que você tá animado na carteira Market Makers, que se você quiser conhecer, é só clicar aqui abaixo. É uma tese bem desconhecida. Uma small cap. É Tupi. Uhum. Uma empresa que a gente colocou na carteira em maio. A gente tem aprofundado bastante os estudos, ela vem aumentando na nossa carteira. Ela é a maior fabricante de blocos de cabeçotes de ferro fundido do Ocidente. Ela tem 60% de market share nisso. O Oriente é um pouco mais difícil saber quanto que os chineses produzem e tudo mais, mas ela é muito relevante nesse mercado. Em 2019, ela comprou a maior concorrente dela, que é a Texid, que tinha plantas
no México, tinha plantas na Polônia, em Portugal, em Betim, inclusive aqui no Brasil. E mais recentemente, ela comprou a MWM, né? Então, o que é o bloco cabeçote? Né? O bloco cabeçote é a parte mais importante de um motor, né? Como se fosse fazer uma analogia com um pinheiro de Natal, é como se fosse a base, é o pinheiro, e o motor você vai agregando serviços, né? Você coloca o pistão, a biela, o virabrequim, você vai colocando essas coisas. E o mercado não gosta muito dessa tese, porque ela produz, né, blocos de cabeçotes para motores a combustão. Então está inserida nessa narrativa de que os veículos elétricos vão dominar o mercado e por conta disso a Tupy em algum momento vai morrer, né? Porém, a gente não acredita muito nessa história. A Tupy, 80% do resultado dela, né, de venda de blocos e cabeçotes é para veículos pesados e também veículos do agronegócio. Então a gente está falando de John Deere, Caterpillar, Mercedes-Benz, trator, mas não só isso, ônibus, caminhão, né? Que ainda não tem uma solução definitiva sobre baterias, né? Sobre bateria elétrica nesse sentido, e pelo contrário, né? Para caminhão o negócio é ainda mais caro e para longas distâncias pega fogo, né? Então assim, não existe essa certeza de que de fato veículos a bateria para veículos pesados vai acontecer. Pelo contrário, existem estudos aqui que o etanol é o combustível mais ambiental, né? Melhor do que... Para esses veículos de grande porte. Para veículos de grande porte. Uhum. E aqui no Brasil a gente tem isso em abundância. Então, a gente tem uma visão diferente do mercado que esse negócio vai acabar rápido, né? Por que eu digo rápido, né? Ela é uma empresa que tem um valor de mercado de 3 bilhões de reais, mais ou menos, né? Ou seja, a maior produtora disso tem 3 bilhões, é localizada em Joinville, tem 2 plantas no México, tem um EV, né? Um valor de firma de 5 bilhões e meio, tem uma receita de 11 bilhões de reais, uma margem EBITDA de 11%, então estamos falando de 1 bilhão e meio, mais ou menos, que a gente espera de EBITDA para esse ano. Isso com a margem espremida, né? Porque dado que ela fez aquisições na Texid, ela era uma empresa que tinha contrato fechado com a Stellantis, né, da Fiat. E era para eles mesmo. Então, a Stellantis era a dona da Texid, a Texid fazia bloco cabeçote. Estou entrando agora que a Texid está dentro da Tupy, ela começa a ter contratos melhores, né? Então, e dado que ela é a única que faz isso, ela não tem concorrente na América do Norte, que é grande parte da receita dela, a gente acha que ela está criando, né, num setor que está morrendo, né, ela está criando um poder de barganha que vai possibilitar ela repassar, né, ter contratos melhores com essas montadoras. Ninguém quer ter o trabalho sujo de ter uma fundição, é caro, né, você tem uma briga entre os engenheiros e a área de finanças de uma empresa. O engenheiro quer ter lá a área, quer fazer o motor dele, e o CFO fala, não, estamos tendo uma tendência agora de terceirização desse negócio, então não faz sentido a gente produzir isso. E a gente acha que ela é essa empresa, que está ficando maior num setor que até pode deixar de existir daqui 15 anos, pode ser que não, a gente acha que não, e que está ganhando relevância e vai ter repasse de preço. Então, esse é o negócio dela. Está acontecendo um movimento que já foi falado algumas vezes aqui, que é o nearshoring. Então, os Estados Unidos, através do tratado de USMCA, né, que é o novo NAFTA, está trazendo toda a produção de ferros fundidos para a região. Então, ela tem 2 plantas no México. Ela é a única que faz isso. Então, ela se beneficia desse processo de nearshoring. Inclusive, isso está possibilitando ela ganhar contratos nos Estados Unidos. Ela fechou 600 milhões de reais em novas receitas ao longo dos próximos anos, produzindo o veículo classe 8 lá. Então, é um pouco disso, sabe? E ela sofreu igual as outras small caps, igual o Gustavo falou? Não, ela tá, assim, é uma empresa que tá largada, né? Estamos falando aqui de 5 vezes EBITDA, né? 6 vezes o lucro dela. Só que, assim, você não precisa pagar muito, assim, você não tá contratando crescimento nela. A gente acredita que tem crescimento. Não só por conta disso, dessa barganha que ela criou, mas também por conta dela estar agregando serviços. Então, a partir do momento que ela compra a MWM, que faz o motor, né? Antigamente, a MWM comprava o bloco e cabeçote, a MWM montava esse negócio, e montar é basicamente usinar, é uma usinagem complexa, você faz um furinho diferente em determinadas partes do bloco e cabeçote. Agora não, ela vai fazer tudo isso. E dado que existe uma tendência de terceirização desse negócio, por que não ela vai conseguir ter contratos de montagem de motor também? E isso não está na conta. Mas é uma opcionalidade muito factível que aconteça, a gente não está pagando por isso hoje.
Então, acho que o resumo da tese é esse. Tá? Inclusive, hoje a gente está fazendo uma live, a gente fez uma live na comunidade Market Makers exclusivamente sobre Tupi e os assinantes já receberam o relatório. Legal. Bom, pessoal, finalizada aí a tese, olha, passamos por 3 tentos, Vitia, Boa Safra, Rumo, Smart Fit, Guatemi, Eneva, aliás, Alliance junto, né? Dá para considerar também, Tupi, falamos de reforma tributária ainda, de Lambuja, mas infelizmente nosso tempo está acabando, a gente tem que entregar o estúdio aqui. Vamos pro nosso ping-pong? Bora. Como vocês sabem, a gente gosta de pedir para todo mundo que vem aqui sugestões de livros para nossa biblioteca. Então, pessoal, eu queria que vocês... a lista é aquela, né? Um livro do mercado, um livro de tema livre e um livro para não ler. Queria que vocês todos dessem as sugestões aí rapidamente pro nosso ping-pong. Bia, começando por você, um livro de mercado. Eu falei no Iguatemi de antifrágil, então eu vou de Taleb, que tem aparecido muito aí nas anti-recomendações, então eu vou botar ele no lugar certo, que é nas recomendações de antifrágil. Eu acho absolutamente... Eu gosto de todos, mas eu acho o antifrágil particularmente sensacional. O Taleb é um dos poucos que consegue estar nas duas listas. Não, mas na lista de vocês ele só estava na não recomendado, então eu quero botar ele no lugar certo. Então, tá. Então eu vou de antifrágil, assim, eu gosto muito da forma como Antifrágil. ele pensa risco, essa história de que risco está no futuro, por mais sofisticado que sejam os modelos, eles sempre falam sobre o passado e não sobre o futuro. Para mim isso é uma coisa que você tem que usar nos mercados e na vida, né? Essa lógica. Legal. Gustavo, você é um livro de mercado. Eu vou comentar sobre um que tem a ver com o momento atual que a gente acabou de ler no nosso grupo de leitura da Rix, que chama Financial Shenanigans, que fala sobre fraudes Maravilhoso. em empresas. Matheus, eu sei que você gosta desse também. Esse eu gosto, mas eu gosto também do Investment Checklist também. Acho que é um livro legal aí para te ensina bastante coisa sobre como investigar empresas. Investment Checklist. Bia, um livro de tema livre. Eu vou falar acho que bem diferente aqui, um livro, eu não sou religiosa, mas vou falar um livro de um padre que chama Awareness, é um livro de um padre chamado Anthony de Mello, que tem uma influência, é um padre jesuíta, mas tem uma influência budista super forte, e é um conjunto, é um livro pequenininho, de 100 e poucas páginas, já li acho que umas 3 vezes, é um conjunto de sermões que ele fazia nos retiros que ele fazia lá na Índia. Sensacional. Eu recomendo a biografia do Agassi. Agassi. Em tempos de muito mimimi, né? Eu acho que é bom lembrar de figuras que ralaram muito para chegar onde chegaram, e acho que o Agassi é um grande exemplo. Um livro sobre fora do mercado que eu li recentemente é o Outlive, do Peter Attia, fala sobre longevidade. Acho que é legal as pessoas se atentarem a isso também. Legal. E um livro para morrer antes de ler? Vou falar o terceiro livro do Harari, que é o 21 lições para não sei o quê. Foi o último livro que eu li até o final sem Hoje em dia eu abandono, né? Só que na época eu não tinha esse desprendimento, eu ia até o final, então esse eu fui até o final. E o livro é tão ruim quanto o título, né? Que é 21 lições para não sei o quê, para o século 22, 21. É um livro de obviedades e aquela história, né? O cara faz um primeiro livro que é um blockbuster, né? Só que ele demorou 30 anos para fazer aquele livro, né? Aí faz um Sucessão, 1 ano e meio depois faz um outro livro que é ruim, aí um ano e meio depois faz outro livro que é horroroso, né? Coitado. Então... O Yuval Harari está conquistando um lugar também nos livros para morrer antes de ler. Não, eu gosto de Sapiens, e pior que eu gosto de Sapiens. De Sapiens eu gosto. Tem gente que fala que ele roubou a ideia dos outros. Mesmo que ele tenha roubado, eu acho que o livro... Um bom resumo. Não, eu acho que o livro é envolvente, ele é educativo e envolvente. Então, mesmo que ele tenha roubado, eu acho que foi um blockbuster, eu acho que tem seu mérito. Mas o segundo é ruim, o terceiro é assim... Eu vou pular essa, porque faz muito tempo que eu não termino de ler os livros que eu não gosto do começo, assim, então... Mas não tem nenhum que você começou e largou? Assim, tem, mas eu não consigo dizer que é pra não ler, porque pode ser que eu, né, enfim, não tava num bom dia, não tava no bom dia, ou... então, vou pular. Eu até seguiria isso, mas é engraçado. O Sapiens eu tentei ler 2 vezes e parei, então... Pô, tá aí, eu acho que é legal, eu achei legal, mas não consegui terminar, assim... Conquista o posto de 2 indicações no mesmo programa. Parabéns a ele aqui, o seu prêmio é nada. Pessoal, uma música para colocar na nossa playlist do mercado. Ah, não, primeiro uma pessoa para estar aqui. Essa não era a última? Tá, então, pessoal, uma música para playlist do Market Makers. Eu nem me preparei para essa. Eu vou de Vilarejo, Marisa Monte.
Eu adoro Marisa Monte, né? Acho a voz dela um carinho, assim, na alma. E vilarejo, eu gosto muito da vida no campo, né? Fora das grandes cidades. Então, essa música me lembra muito o bem-estar que me faz estar no campo. Falando bastante de agro, tem um vilarejo. Gustavo. Eu vou de Elton John. Cold Heart. Zumbi, do Jorge Ben. Um abraço pro Braga também, que a gente já cantou essa aí junto. É mesmo? É sério. Bom, a sorte sua que temos pouco tempo, não dá pra perguntar as circunstâncias que isso aconteceu. Agora sim, uma pessoa pra estar aqui ocupando essas cadeiras que vocês estão. Eu gosto de clássicos, né, Renato? Vocês chamaram o Vinhais, que fez uma história sensacional, contando todas aquelas histórias de décadas atrás. Então, eu vou de Dório Ferman, do Opportunity. Eu acho que vocês já conversaram com eles. Já conversamos. No passado, mas eu acho que vale um replay. Eu acho que... Em outra encarnação. Tá convidado o Dório Ferman pra voltar aqui. Voltar no Market Makers não, pra voltar a conversar com a gente. Aqui nunca veio. Gustavo, o que você gostaria de... Pô, vocês já chamaram todo mundo, né? Então, mas você tem uma pessoa pra falar, né, cara? Você não vai falar o seu irmão? Ou quem não veio porque não vem, né? Então... Bom ponto. Rodrigo Heiberg. Rodrigo Heiberg. Tem uma coincidência aí de nome. Sem viés. Da Hicks. Matheus, e você? Eu? Ué. Você respondeu tudo? Não quer responder essa? Pô, traz o Marcel aí, pô, pra dar uma aula de bancos. Marcel, grande Marcel. Marcel que trabalha na Organon. Marcel da Organon. Isso aí. Bom, pessoal, infelizmente terminou o tempo. Fazia tempo que a gente não falava sobre tantas teses de investimento, sobre tantas ações. A gente queria fazer um episódio raiz sobre isso. Trouxemos gestores excelentes para falar sobre isso. Acho que conseguimos, né, Matheus? Conseguimos. Dá para montar uma carteira. Eu anotei bastante coisa aqui, viu? Ah, é? Já vai ter boleto, então? Eu vou ficar de olho aí. Tá. Bom, repetir mais uma vez, pessoal. Passando por 3 tentos: Vitia, Boa Safra, Rumo, Smart Fit, Iguatemi, Allianz, Eneva e Tupi. E ainda falamos sobre reforma tributária e outros assuntos correlatos. Então, Bia, muito obrigado por ter vindo aqui no Market Makers. Portas abertas sempre. Obrigado a vocês, gente. Gustavo, brigadão por estar aqui. Obrigado pelo convite. Matheus, prazer ter você aqui. É a última vez que a gente fez programa junto faz tempo, né? Faz tempo. Faz tempo. As coisas mudaram muito depois daquele dia. Muito. Mas enfim, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Foi um prazer fazer esse 51º episódio do Market Makers. No próximo programa, o Salomão deve estar de volta. Matheus, brigadão. Bia, Gustavo, mais uma vez. A gente fica por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.